Estamos no ar, Dani? Estamos no ar. Hoje estamos no ar, pessoal. E hoje tem uma coisa diferente, né, Dani? O que tá acontecendo? Tem um convidado na praça ali, sentadinho na ponta esquerda. Tá ali no cantinho. Tá de cantoneira. Então, se vocês viram um braço acontecendo daqui assim... Grita um boa noite aí. Grita um boa noite. Aê! Tamo junto e misturado. E hoje também tem mais duas coisas interessantes, né, Dani, que a gente quer contar pro pessoal. Qual é? Câmera central, equipamento novo e mais 3 equipamentos de microfone funcionando simultaneamente. A gente sempre teve muita dificuldade de colocar tudo isso pra rodar. Finalmente a gente conseguiu uma câmera nova, né, Dani? Uma câmera bem legal pra gente trazer uma... Patrocínio, ó. E a gente tá continuando avançando. Bom trocínio. Mas vamos lá, então. Sejam bem-vindos a mais um Entrevista do Podcast Não Foi Por Acaso. Porque nós acreditamos... que nada é por acaso. Vem com a gente, pessoal. Posso fazer a apresentação de hoje? Quem é a pessoa que a gente vai entrevistar hoje, Dani? Hoje merece, né? Aos 27 anos, é coordenadora de pesquisa clínica na área de oncologia no Centro Paulista de Investigação Clínica, CEPIC, formada em biomedicina pela Universidade Federal Fluminense e com mestrado em imuno-oncologia no AC Camargo Center. Teve participação nos projetos de desenvolvimento das vacinas da Pfizer e da Janssen. E eu tenho o prazer inenarrável de falar com ela, minha prima Yasmin Polido Santos. Aê, seja muito bem-vinda! Hoje eu não sei se cabe daqui, que eu sei É difícil, né? É que geralmente ele vem e faz isso. Tá explicado. E hoje, pessoal, a gente até trocou de lado, hoje tá tudo novo. Ah lá. Vamos que vamos. É isso aí. Conta pra gente um pouquinho, Yasmin, o que é a CEPIC, pra galera que tá vendo agora. E aqui, pessoal, tem os Instagrams da CEPIC, inclusive, para vocês acompanharem. Ela com a Yasmin também. Exatamente. Fala rapidamente, brevemente, que a a gente vai desenvolver mais sobre esse assunto. Perfeito. Tá, vamos lá, falar sobre o CEPIC? Ou até Maneira mesmo, acho que um pouquinho dela, eu acho que para as pessoas conhecerem, né? Que ela tem uma formação bem extensa também. Exatamente. Então conta um pouco mais de você, como que você foi pra cá, e aí depois a gente vai começando com os nossos quadros. Vamos lá. Bora lá. Então, eu me formei em biomedicina na Universidade Federal Fluminense. Saí de São Paulo e morei 4 anos no Rio para me formar. Lá trabalhei bastante com pesquisa básica, depois a gente desenvolve para entender um pouquinho o que são as pesquisas. Trabalhei na Fiocruz, e aí me formei e voltei para cá. Trabalhei em algumas áreas aleatórias, dei aula de inglês, dei aulas de várias matérias por aí, e aí entrei no mestrado em imuno-oncologia no AC Camargo. Olha só que legal. E aí, que quando eu bacana. terminei o mestrado, que eu entrei no CEPIC e tô aí até hoje. Pelo que eu vi do seu briefing, era bem uma coisa que você queria, né? Como na parte profissional, é isso? Na verdade, assim, quando eu estava no mestrado, trabalhando com essa parte de pesquisa básica, uma veia mais acadêmica e tudo mais, eu queria migrar e me inserir no mercado de trabalho. Porque no mestrado, né, a gente normalmente segue para o doutorado, aí a gente tem a questão das bolsas. Você fez, né? Eu Exato. ainda não cheguei lá. Quem sabe um dia. A remuneração É cansativo, né? As pessoas acham que quem nunca fez um mestrado é muito peso de estudo, a responsabilidade de artigo e assim por diante. Dedicação, a gente assina dedicação exclusiva. Exato. Para poder receber bolsa. Exatamente isso que eu ia falar. Bolsa. Então, assim, é bem cansativo e demanda muito, e eu queria, assim, é uma área muito louvável, tenho muitos amigos que permaneceram na área acadêmica, acho incrível, mas eu queria entrar para o mercado de trabalho, eu visava outros caminhos, né? E aí é um momento muito difícil, assim, final de mestrado, final de doutorado, até final da faculdade mesmo, esse momento de inserção no mercado. E aí... E eu percebo também que as faculdades não preparam muito para esse outro lado. Porque, basicamente, Dani, pelo que eu vejo, pelo que eu senti, eles preparam para a gente continuar lá dentro. Não quer que saia. Né? Quer entendeu? Formar pra... tem uns caras que é muito bom, fazer que acaba fazer sendo as puxado sucessões, de, é isso? Mas eles querem que a gente continue doutorado e assim por diante, né? Que é o que eu vou fazer, mas um pouco mais pra frente. Sim. Assim, na graduação, como a minha graduação foi em outro estado, houve Federal, né?
Eu fiz lá na Federal, mas ela é muito focada nessa parte acadêmica. Então, assim, a gente, a partir do terceiro período, né, que seria o segundo ano de faculdade, a gente já tem uma abertura na grade, porque a faculdade é integral. Então, a gente tem algumas aberturas, algumas janelas na grade, que é exatamente para os alunos começarem iniciação científica. Perfeito. Né? E iniciação científica é essa inserção em laboratórios, né? Pelo menos na minha área de... Igual, só que o meu laboratório era um computador e um cérebro, vambora. Então, eu trabalhei um pouco com neuro, na verdade. Olha lá. Fiz um tempinho no laboratório de autismo, a gente trabalhou com autismo. Olha que bacana. E aí depois eu migrei pra parte de imuno e fui pra Fiocruz. Aí trabalhei por 2 anos na Fiocruz com pesquisa básica. Migrou porque quis ou porque o destino levou? Nossa, Ou porque nada é por acaso, eu não sei, né? Calma que estamos chegando. Cara, nada é por acaso. Eu tava nesse laboratório de autismo, gosto muito do assunto. Depois eu fundei uma liga acadêmica de neuro na faculdade. Olha, E... bateu um papo Bacana contigo. É mesmo? Eu achando que ia ser oncologia. Vamos lá. Vai. Exato. Na verdade, eu tenho, assim, 3 áreas grandes que eu gosto, que é a neuro. Então, eu trabalhei... Aí, eu não tive muitas oportunidades dentro da neuro, no laboratório que eu tava. E aí, nada, por acaso, uma amiga viu um flyer no Facebook falando de uma vaga que tava abrindo em imuno, que era uma área diferente da que eu tava, mas era uma área que eu tinha gostado também, tinha bastante interesse, na Fiocruz. E ela falou, por que você não se inscreve? E aí, a última entrevista, a Milena falou, né, da última que saiu, falou sobre a síndrome da impostora. Caramba, muito já gostei isso. dela, assistiu. Assiste. Se não assistisse, problema. Família, né, parceiro? Porra. É o mínimo. Família, é o mínimo que eu espero de vocês. Assistam, tá? Mais nada. Não, mas, pessoal, vamos lá. mas eu não assisto porque sou família. Eu assisto porque eu gosto. O conteúdo é muito bom. Família das boas, hein? Essa já... Não, é Valeu bom. aí, ó, A depois gente... gente acerta. Não precisa básico. Ó o amendoim, ó o amendoim. A jantar hoje é por sua conta. Não, tô brincando. E aí eu achei, ó, eu recebi aquele flyer da Fiocruz, e Fiocruz é um nome muito forte, Sim. né? Assim, hoje a Fiocruz tá bem difundida. Quando eu trabalhava lá, muita gente não sabia o que era, mas na área é uma coisa assim que sempre encheu os olhos, né? Pra quem gosta, pra quem tá na área, é uma produtora de conhecimento A menina Muito master. grande, E aí ela mandou o flyer, eu falei, não sou capaz. Olha, a síndrome da impostora. A Milena falou a mesma Cara, coisa. Exato. Você viu como a gente vai aprendendo? Mas é muito forte. E o legal é que eu e o Dani, a gente tá querendo trazer bastante mulheres justamente pra gente ter essa visão do outro lado da Exatamente. coisa, cara. Dá representatividade mesmo. E a gente Entender como comentou da última vez também que a gente tá levando a nossa lista, que é o acaso já pra esse lado do ser humano, que é uma das coisas que mais nos interessa. Sim. Desculpa, Dani, também te atrapalho esse Não, depois você toma um socão de esquerda, porque hoje a direita tá aí. Mas aí eu me inscrevi, completamente descrente. Zero Falei, expectativa. e ele me chamou para uma entrevista. E assim, eu entrei na Fiocruz, vi a Fiocruz, para quem não conhece, depois vale a pena procurar no Google até as imagens, assim, é lindo, é um castelinho que a gente fala, então é uma construção linda, é um lugar lindo e muito simbólico para quem é da área. Eu entrei, comecei a chorar, falei, cara, que maluco eu tá aqui dentro, sabe? E aí fiz a entrevista, ele me contratou, né, ele me aceitou no laboratório naquele dia. E eu fui a primeira aluna dele. E aí eu desenvolvi as pesquisas com ele. A primeira aluna dele lá na Fiocruz, né? Ele tinha acabado de entrar como pesquisador lá. E aí eu desenvolvi as pesquisas com ele por 2 anos lá. Incrível, assim. Adorou. É muito legal. Eu tive a oportunidade de levar nosso trabalho para um congresso internacional. Foi em São Paulo, mas era um congresso internacional. Assim, tinha gente do mundo todo. Foi muito legal. Uma experiência incrível. Mas era o que a gente estava falando sobre o mundo acadêmico, assim. É muito fechado, específico. É muito difícil, eu trabalhei, eu acho que demorou uns 8 meses para sair minha bolsa, que na época era uma bolsa de R$400. 400? Que ela é a maior da sua? Não, isso foi na iniciação científica. Ah, não. Ela teve antes até. Antes. Na iniciação científica. Não, no mestrado geralmente, Dani, a gente ganha 1.500. 1.500. Doutorado vai pra 4, se eu não me engano. 2.100. Depende, aí 2.100. depende da agência de Não, fomento. é por causa da FAPESP. Você Eu tá não fiz doutorado doutorado. ao quadrado, que é 4.200.
Hoje ele tá fanfarrão, pessoal, porque a gente tá com esses equipamentos novos. Tô no jeito, tô no Quis até trocar de lugar, tô até sem jeito, não sei nem o que eu faço pra esse lado. É uma liberdade aqui, ó. Liberdade, delícia. Depois a gente destrói. Mas vamos lá, então. Você quer saber, ó, o que você tá falando, o próximo quadro É isso aí. vai levar justamente para onde a gente quer chegar. Que é o aquecimento, que você já bem conhece. porque É, você o aquecimento, a gente já, claro, já deu uma esquentada, eu acho que isso até era mais no começo da nossa, né, jornada. Mas vamos lá, Yasmin. Preparamos uma pergunta bem bacana para você. Lá vem. Yasmin, o que não foi por acaso durante sua jornada que fez você seguir o caminho das pesquisas, principalmente nesse segmento tão importante que é dentro da oncologia? E aí, o que não foi por acaso? Nada, foi por acaso. Mas eu acho que assim, eu tive essa migração, porque enquanto eu estava na Fiocruz, eu trabalhava com essa pesquisa básica. Depois durante o mestrado, depois a gente conversa um pouquinho de como eu cheguei lá, né? Mas também não foi por acaso, mas é uma pesquisa mais translacional, mas ainda voltada para o meio acadêmico. Queria fazer essa inserção no mercado, não sabia para onde eu ia, tem uma insegurança muito grande esse fim de mestrado e tem uma pressão muito grande para você seguir no doutorado. Então você tá meio que nadando contra a corrente. E nem sempre o trabalho tá legal, fica uma situação bem complicada mesmo. A cabeça dá. E aí você fala, caraca, pra onde eu vou? E aí, sintonia. E eu tenho uma amiga, Nayane, que eu devo muito a ela. Manda aquele beijo pra Nay. Nay, você tudo. Devo muito a você. E aí numa conversa Mais uma lá. vez, né? Sempre tem uma pessoa bacana, a gente tem percebido, Várias, né? né? Todas, Sim, todas. não, tenho trajetória várias. Na trajetória de todo Mas mundo. tem aquela pessoa que Foi fez a Nayane? diferença. Nesse momento? Nesse momento foi a Nayane. E aí ela falou pra mim, você já pesquisou sobre pesquisa clínica? E eu falei, imagina, eu assim, soberba, né, nojenta. Falei, que isso, eu entendo tudo de pesquisa, tô há anos na pesquisa. E ela falou, não, eu tô falando de pesquisa clínica. Eu falei, não faço a menor ideia do que você tá falando. Então, assim, eu inserida dentro do meio da pesquisa há anos, eu não sabia o que era pesquisa clínica. E ela falou, olha, faz um curso, me explicou mais ou menos o que era, como que eu poderia levar esse conhecimento acadêmico pro mercado de trabalho. E aí eu falei, ai, tá bom. Aí durante o mestrado eu fiz um curso de profissionalização em pesquisa clínica. E aí foi esse curso, assim, foi entender o que era pesquisa clínica, entender o que era esse mundo, que eu fui contratada uma semana antes de defender meu mestrado. Então eu entrei no CEPIC uma semana antes de defender meu mestrado. Que coisa boa, né? Pelo menos você foi defender já leve. Sim, tranquila. Eu ainda brinco que eu fui contratada já com uma folga. Porque no dia que eu fui... no dia que eu fui defender, né? Não, folga. Sim. Não, uma folga eu digo, ele me contratou e falou, não, no dia da sua defesa você não vem trabalhar, você vai tirar o dia pra defender, porque eu ia defender à tarde. Uma bela folga. Eu falei, nossa, já tenho folga, né? Precisa chorar aquela folguinha lá, já dá. Sim. Então foi esse o caminho. Então não foi por acaso essa conversa com a Nayane, um dia despretensioso. Despertou. Que me mostrou o caminho e eu segui, deu certo. Que bacana, né? Sempre aquela pessoa pra virar a chave. Todo trajeto tem alguém. E todo caminho dentro desse trajeto tem várias pessoas que vão ao longo da nossa história nos ajudando, nos guiando, nos puxando. Às vezes você dá um para trás para dar 3 para frente. Sim. Até quem nos negativamente isso que eu ia falar, ruim, né? Fez algo ruim. Sim. O André mesmo falou, lembra? E fez algo bom. É porque a gente acaba aprendendo, inclusive como não ser, né, mano? É isso. Assim, eu tive algumas experiências nesse mundo acadêmico, no processo todo, algumas experiências não tão boas, né? Enfim, pelo mundo que e pelas expectativas das pessoas, enfim, até por isso que eu não... É legal a gente falar, o mundo acadêmico, cara, é pesado. Ele é competitivo, ele tem, assim, as pessoas são muito fechadas no mundo. Os que eu fiz foram bem leves, de verdade. Uma formação e uma pós, não foi... Não, mas é que o mestrado, ele exige outra variável. E aí, assim, outra vibe mesmo. Foi uma experiência muito... Mas muito bacana, cara, me acrescentou pra caramba, assim. Eu aprendi muito no mestrado. Se você perguntar assim pra mim, você se arrepende de ter feito?
Jamais. Conhecimento? Não jamais, me arrependo. O conhecimento é sempre válido. Eu aplico muito do que eu aprendi no mestrado no meu trabalho hoje. Eu consigo... Eu acredito que sim. Eu consigo lidar muito melhor com o que eu faço hoje. E eu aprendi muito também sobre o que eu acredito como profissional, sabe? E como ser dentro de uma comunidade que é o trabalho. Então, coisas que eu valido e coisas que eu não valido. Então, coisas que são aceitáveis e que não são aceitáveis. Comportamentos que são aceitáveis e que não são. Então, eu precisei passar por algumas experiências não tão boas para hoje eu acredito que me formou uma profissional melhor, um ser humano melhor dentro do trabalho, né? Não tenho dúvida. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Meu, eu sou primo dela, mas eu conheço pouquíssimo do que ela faz. Que é engraçado, a convivência a gente acaba falando mais de rotinas, de como tá sendo, de todo fazer o resto. de todo o resto. Tal. Conversamos pouco sobre trabalho, então eu li aqui a sua apresentação, eu acho que imagino como todo mundo, tá bem curioso, né? Exato. Primeiramente, explica pra gente o que nem você sabia quando estava lá dentro. O que é a tal da pesquisa clínica? Explico, vamos lá. As variáveis dela. Eu vou explicar de uma maneira geral pra gente entendendo e aí conforme... Aí você vai indo. Aí a gente vai aprofundando. A pesquisa básica, eu preciso citar as pesquisas pra gente diferenciar. Vambora. A pesquisa básica é a pesquisa muito de âmbito acadêmico. Então, é aquela pesquisa de construção de conhecimento. Então, eu vou estudar, no meu caso, eu estudava a célula, como que aquela célula responde àquele estímulo, o que no corpo, no organismo, aquilo vai gerar. Então, essa ideia da pesquisa básica é a construção da base do conhecimento, da parte teórica da coisa. Eu tenho pesquisa translacional. Pesquisa translacional é uma pesquisa que já se integra com pessoas. Então, por exemplo, na básica eu vou fazer estudos in vitro, né? Então, colocar ali na minha plaquinha... Vitro? Vitro, isso. Pesquisa in vitro são pesquisas a nível celular, né? Então, eu tô com uma plaquinha de Petra, aquela plaquinha de bactéria, uma plaquinha de célula, então é sempre nível célula. Eu faço pesquisas básicas em vivo, que são pesquisas com ratos, camundongos, animais, roedores, posso passar para mamíferos, enfim, para primatas. Isso tudo ainda se enquadra dentro da minha pesquisa básica, que eu estou fazendo a construção de conhecimento básico e de entendimento da fisiologia da coisa. A grosso modo, tá? Deu para entender. Você conseguiu trabalhar com macaco? Não, eu trabalhei com camundongo e trabalhei com rato em neuro. Neuro. Era triste. Você pegou também? É que eu sou da computação. Para com isso, mas é que eu sou da computação. Mas tinha o dia da eutanásia, né? Depois de tantas pesquisas... Não, você não pode enviesar o seu sistema. Então, passava o carrinho assim, um monte. Então, eu não gosto muito, assim. Mas isso tudo muito bem programado, muito bem especificado. Não, e é preciso. Não, e assim, é preciso dizer também que existem, as pessoas acham, sai muita fake news e muito sensacionalismo em cima de pesquisa, né? É importante a gente falar, existem pesquisas com primatas, existem pesquisas com roedores. É que hoje isso é muito mais difícil, né, primata? Por isso da pergunta. Na verdade, primata, a maioria dos estudos são comportamentais, né? Isso. Não existem testes mais fisiológicos com primata. Existe toda uma regulamentação em cima disso. Não é que eu vou chegar lá e vou ficar cutucando o ratinho pra ver ele sofrer, entendeu? As pessoas têm muito essa visão errada. Entendi. A pesquisa básica não acontece assim, e para uma pesquisa acontecer, principalmente incluindo animais, mas para toda e qualquer pesquisa acontecer, eu preciso ter um projeto de escrito que é aprovado por um comitê de ética. Então, não é que, quantos animais? Vou ter que usar animais que nem, como a gente fazia uso de células, essas células vinham dos animais. Então, como que a gente fazia a obtenção dessas células? Tinha o uso dos animais, tinha uso, nesse caso das células dos camundongos. Quantos camundongos você precisa? Por que você precisa desses camundongos? Por que você precisa dessa quantidade? Qual é a forma de cuidado de vida desses animais? Qual é a forma de eutanásia? Porque antigamente, a eutanásia não era muito vista. Hoje é o ponto principal no momento de um comitê de ética. Como matar, né? Como você vai matar esse animal, né? Como que você não vai gerar sofrimento, entendeu? Que legal, cara. Então é tudo muito controlado. Não é noção disso.
Por isso que é muito chato quando a gente é da pesquisa e escuta o pessoal falando, porque tem que acabar a pesquisa com animais. Eu acho que é super importante a gente ter essa discussão sobre o uso de animais em pesquisa básica, super importante, exatamente para você ter a valorização desses animais, para você entender a importância deles, para você trabalhar com respeito. E eu acho que é muito importante a gente buscar sempre alternativas na pesquisa básica. Existem alternativas para substituir o uso de animais, eu acho isso incrível. Mas existem coisas que ainda são necessárias. Você não tem como ver o comportamento celular sem usar uma célula. E você precisa pegar aquela célula de algum lugar. Então, vivo, entendeu? Então, assim, existe muita substituição por impressão, impressora 3D, e existem muitas coisas que dão para fazer. Própria computação, a gente fazia muita coisa para não precisar pegar neurônio. A gente criava neurônio computacional, é um negócio bem legal. Mas assim... Difícil pra dedéu. Imagino. Eu nem quero imaginar. Rapaz, eu tentei fazer um neurônio responder um sinal como se fosse um som. Não deu muito certo, mas a gente chegou muito mais próximo do que a gente imagina. Assim. Sim. Então, assim, a pesquisa básica é isso. Esse nível de pesquisa, né? Então, isso é assim, básico, entendi. Isso. Então, normalmente elas são pesquisas que acontecem dentro do âmbito acadêmico, né? Porque é geração de conteúdo, de artigo, de publicação, de relevância para aqueles pesquisadores, para aquela instituição e tudo mais. A pesquisa translacional também, normalmente ela acontece dentro do meio acadêmico, que foi a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, o que é a translacional? Eu estou entre a minha básica e a minha clínica. Entre a minha clínica no sentido de, eu já não trabalho com animais, mas eu trabalho com participantes humanos. O que isso significa? Então, por exemplo, a pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, a gente tinha doação do sangue de pacientes que tinham uma comorbidade. Eu estudei o melanoma, pacientes com melanoma, que é um câncer de pele, que tinham metástase em osso, e faziam uso de uma imunoterapia, que é um tipo de oncológicos muito, muito legal. E aí a gente pegava o sangue desses pacientes, e em cima disso a gente fazia as nossas análises. Então era assim que a célula chegava pra gente. Não era mais via animal, era via um paciente. Essa era translacional. Isso. Que é a básica junto já com a clínica. Isso, é no caminho, né? Então a translacional, o significado da translacional é que eu já tenho a participação humana. Como que eu pego esses pacientes? Ô, fulano, tudo bom? Senta aqui, deixa eu catar 2 tubos de sangue. Não, isso não acontece. Então foi o que a gente falou, a mesma ética que a gente tem... O animal a gente vai usar para ser humano. É isso. Então, assim, eu tenho um protocolo escrito, eu tenho uma aprovação em comitê de ética, dependendo do nível, eu tenho uma aprovação. Comitê de ética são comitês locais, né? Dependendo do nível da minha pesquisa, eu tenho que submeter isso para a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e eles vão fazer análise da viabilidade daquela pesquisa. E o meu paciente, para entrar na minha pesquisa, ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ele é explicado, ele entende o que ele está fazendo. Esse termo, uma das obrigatoriedades dele é sem linguagem leiga. Então, não adianta... Não vai falar amanhã, me não sei. Tem uma variável errada. Não sei o que estão fazendo. E se amanhã é livre e esclarecida e ela é uma participação voluntária. Isso ainda na translacional, tá? Se amanhã ele acordou, o Cosmo se alinhou torto, ele fala, não quero mais, não quero meu sangue sendo analisado em lugar nenhum. Ele entra em contato com a gente e fala, cancela tudo. A gente é obrigado a tirar todos os dados provenientes dos exames dele, dos testes dele e todas as informações vinculadas a ele. Mas onde encontra essas pessoas? Então, a gente desenvolvia essa pesquisa no AC Camargo. Então, são os próprios pacientes da instituição. Vocês conversam com eles, Isso. explicam e eles... Por livre e espontânea vontade, para ajudar também os próximos. Isso, exatamente. Eu acho que vale a pena fazer para se alguém... E uma coisa legal é que às vezes nesse tipo de estudo, não especificamente desse de sangue, mas às vezes também, uma coisa que não era para ter identificado, acaba identificando. Então também tem o outro lado da moeda que pode achar uma coisa na pessoa, é melhor você passar com esse médico aqui, entendeu? Então, Sim. isso tem esse outro lado. Claro que é raro, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, você dá ali a sua questão para pesquisa, mas se encontrar, por exemplo, vou dar um caso de neuro, né? Eu trabalhava dentro da área de ressonância magnética funcional com crianças, né? E aí, o que aconteceu? Teve uma pessoa que, antes da gente colocar as crianças, a gente tem que colocar um médico para a gente fazer o ajuste da máquina. Tudo bem? Beleza.
E aí o que aconteceu? Esse médico nunca tinha ido na máquina e aí ele foi lá e aí ele fez isso. Acharam um nódulozinho lá dentro, entendeu? Isso lá do pessoal, Sim, né? Eu tô sim. contando de uma forma muito aberta. Mas aí, olha... Entendi. A pessoa foi para fazer uma pesquisa e acabou sendo... Não nesse Ele- caso, esse era o médico ainda que pegou ainda, porque... Entendi. A gente teve um caso teve um caso em outro laboratório, não era o meu. Eles fazem pesquisa com, chama célula tumoral circulante. Então é um estudo de biópsias líquidas, onde você não precisaria mais biopsiar o tumor, você faz uma coleta de sangue e com isso você consegue encontrar. É uma tecnologia, um estudo também maravilhoso que está avançando muito. E a mesma coisa, preciso de gente para me doar sangue para eu padronizar aqui meu experimento antes de eu trazer os meus pacientes. Eu posso. Eu vou. E aí coletaram de acho que era uma aluna de mestrado também, alguma coisa assim. Encontraram uma célula tumoral circulante. Então aquilo significa que era uma célula de um tumor que estava na circulação. E aí todo mundo, epa, tem alguma coisa aqui. E aí fizeram todo o estudo em cima da célula e identificaram que era uma coisa de pulmão. E falaram pra ela, acompanha. Porque pode... Então você vê, né, como pode ajudar, Entendi. né? Sim. Ou pra fuder também, né, velho? Não, mas na verdade você descobre, você tem uma oportunidade. Não, né? sim, tentar reverter. Não, eu entendi. Entrar com tratamento e assim Sim. por diante. Inclusive, às vezes, principalmente como é público, então você já é direcionado. Pelo menos no meu caso, já Entendi. O meu mestrado foi no AC, que é um hospital privado, né? Você trabalha lá hoje, né? Não, eu trabalho no CEPIC. No CEPIC, mas não é lá dentro? Isso. Não, é dentro do ICAVC. Ah, tá. Já explico, deixa eu explicar a pesquisa. Finaliza aí, qual que é a pesquisa última? clínica. Tá. Então aí temos a pesquisa clínica. O que significa isso? Significa que construímos ali a base, fizemos a pesquisa básica, a pesquisa translacional e naquele monte de pesquisa desenvolvi uma molécula ou identifiquei uma molécula que pode ter uma ação com alguma coisa, né? Aquela molécula avançou, uma indústria farmacêutica detém o conhecimento daquela molécula e fala, essa molécula, vou falar agora no contexto de câncer, que é o que eu trabalho hoje, mas isso pode ser para todas as comorbidades Sim. e todas as medicações que a gente tem hoje no mercado, esse é o caminho, inclusive vacinas. Identifiquei uma molécula e eu já fiz os meus estudos in vitro, a minha celulinha, deu resultado. Fiz os meus estudos in vivo, no meu camundongo, no meu rato, deu resultado. Existe todo um procedimento que nem vale a pena a gente entrar, mas de segurança dessa medicação, tem um potencial aqui. Aí começa a pesquisa clínica, que é o quê? A indústria farmacêutica tem aquela molécula e ela vai iniciar os testes da pesquisa clínica, os testes clínicos. Ela tem onde essa molécula? É dela, uma patente de... ela já tem, tá. Isso, porque assim, a pesquisa clínica, a indústria farmacêutica é a indústria no mercado que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Claro. Entendeu? Então assim, telecomunicações investe 5% do seu lucro em pesquisa e desenvolvimento interno. E a gente tem uma tecnologia absurda. Indústria farmacêutica investe 18% em pesquisa e desenvolvimento. Bacana. Então isso é muito forte, né? Então ela identifica essa molécula, passam todos os testes de segurança in vitro, in vivo, animal, e ele vai ultrapassar isso para humanos. E aí como que isso acontece? Existem 4 fases da pesquisa clínica, sempre a grosso modo, né? Existem 4 fases de pesquisa. Então a gente tem pesquisas de fase 1. Foi muito falado isso durante a pandemia. As vacinas estão em fase 3. O que é isso? O que significa isso? Pesquisa de fase 1. Eu tenho ali a minha molécula, tudo certo na minha parte in vivo, in vitro. Eu quero ultrapassar isso para humanos. Então, eu chamo voluntários saudáveis que se predispõem a participar da pesquisa para saber tolerabilidade e segurança. Então, ele quer saber o quanto aquela molécula é tolerável em doses, em frequências, em intervalo de dose e tudo mais. Esse cara é um corajoso? Esse cara é uma pessoa que, assim, a gente... No Brasil, a gente tem muito pouco estudo de fase 1, porque a gente tem uma questão ética muito grande aqui, onde entende-se no Brasil, a Conep e toda a parte de ética no Brasil, entende-se que um participante de pesquisa não pode ser remunerado para participar. Porque na nossa Constituição, a gente fala que não podemos vender o nosso próprio corpo. Tá. Então, isso entra nesse conflito de interesse. Então, um participante que vai entrar numa pesquisa fase 1 no Brasil... não pode ser necessariamente remunerado.
Nos outros países são? Sim. Ah, então é emprego. Então, por isso que não vem... Existe gente que assim, participa muito de pesquisas porque acaba ganhando com isso. Aqui no Brasil existe essa rusga ética, sabe? Então, isso não vem muito pra cá por isso. Tá. Que assim, é uma discussão também enorme e tem seus pontos válidos, porque você entra em conflito de interesse. E quem são os caras que aparecem? Pode ser qualquer pessoa. Aí o recrutamento varia de lugar para lugar, quem são as pessoas que vão vir, se são outros médicos, se é normalmente gente da área da saúde, que tem interesse, enfim. E aí você vai fazer esse teste de tolerabilidade e segurança. Então, quando... Esse aí é o fase? 1. Tá, 1. Beleza. Imagina a fase 4. Então, beleza, deu tudo certo. Na fase 1, vi que aquela minha droga tem uma tolerabilidade de dose de até 200 miligramas a cada 6 horas, entendeu? É isso que eu quero entender. O cara vai tomando, coquetelzinho, como mas se estivesse tomando um remedinho. É muito importante a gente frisar que isso tudo é feito. Existe um protocolo lógico, isso completamente baseado em evidências científicas para chegar até aquele ponto. Existem comitês de ética. No Brasil, a gente tem CEP, que são os comitês de ética locais, e a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Isso tudo é rigorosamente analisado. E assim, a gente tem pendências, a gente que trabalha diretamente com isso. E Anvisa, não? Anvisa, sim. A questão ética é vista pela ótica da CONEP. A questão sanitária é vista pela ótica da Anvisa. Mas a gente... Que foi falado muito também, né? A Anvisa não aprovou. Exatamente. Ela precisa receber um DDC, ela precisa receber um dossiê sobre o que é aquela molécula, quais foram os estudos para chegar até aquele conhecimento científico. Difícil, cara. Qual é a base estrutural científica daquilo, qual é a justificativa e qual seria o benefício para seguir com aquela pesquisa. E ela pode falar, não tem benefício. Não vai continuar a pesquisa. Não vai continuar. Beijo, tchau. Aí ela pode pendenciar, a indústria pode recorrer. Existe todo um trâmite burocrático, mas existe. Por isso que é muito importante falar o quão séria é a pesquisa. O quão séria é a pesquisa no Brasil. Ela é muito burocrática? Muito burocrática. Mas, do meu ponto de vista, existe uma necessidade dessa burocracia. Porque senão vira várzea também, né? Exatamente. E ainda mais no Brasil, né? Exatamente. Então, é uma das coisas assim. A burocracia faz com que a pesquisa ocorra de forma muito lenta no Brasil. Comparado com os outros países... Por isso que eles estão avançados? Também. Deixa eu terminar. Tá. Calma, deixa eu terminar o que é a fase 2, 3 e 4. Bora. Vamos lá, fase 2. Então, eu fiz a minha fase 1, entendi a tolerabilidade e a segurança. Agora, eu preciso entender se aquela molécula realmente vai ter uma ação na comorbidade, na doença, que eu acho que ela tem uma ação. Porque... Aí é o tempo. Então, na verdade, não. Agora, lembra que a gente falou que fase 1 são as pessoas saudáveis, os voluntários saudáveis? Agora, eu vou ter voluntários que têm aquela doença, né? Então, no meu caso de oncológicos... Pessoas com câncer. Pessoas com câncer. Eu sempre falo a grosso modo porque a gente tem muitas variáveis, principalmente na área de onco. Eu tenho estudos de fase 1 com pessoas já com a comorbidade, por exemplo, mas não vale a pena a gente adentrar, mas é só para entender que o universo é muito maior, né? Então, fase 2. Então, nesse caso, pessoas têm o câncer. Então, eu tenho uma molécula que eu vi que é muito boa para um câncer de próstata. Eu vou recrutar pacientes que têm câncer de próstata, eu já sei qual é a dose tolerável, a dose segura. Que já foi feita na fase 1. Que já foi feita na fase 1. E vou chamar esses pacientes para ver se eu vou ter alguma resposta nesses pacientes. E normalmente na fase 2 eu também vou ter algumas diferenças entre doses, né? Então, uma dose maior e uma dose intermediária, será que isso tem uma diferença entre eles? Será que tem um efeito diferente e tudo mais? Só que esse N, que a gente chama N, é o nosso número de voluntários da pesquisa. O nosso N é pequeno, porque eu ainda estou num contexto para entender a ação daquela molécula. Esse é o fase 2, certo? Perfeito. Entendi. Tem ação. Já vi que é tolerável na fase 1, já vi qual que é a minha dose de ação boa, então... Tá funcionando. Tá funcionando. Eu vi que eu não preciso levar uma dose máxima que eu vi que é tolerável, porque vai causar muitos eventos adversos nesse paciente debilitado. Então, uma dose intermediária tá me trazendo uma resposta, uma diminuição do tumor, mas está trazendo uma quantidade tolerável de eventos adversos. Define minha dose. E aí eu entro na fase 3, que é a fase mais comum, que é a fase que a gente mais tem no Brasil e a fase que a gente mais escuta. Que é uma fase de aumentar meu N. É a minha fase de aumentar os meus voluntários, quem participa da pesquisa, para que eu tenha resultados
estatísticos relevantes. E nesse momento eu consigo fazer uma coisa que se chama randomização. Então o que significa isso? Eu consigo colocar aleatoriamente aquele paciente em um braço da pesquisa para saber se ele vai tomar placebo ou droga. E aí a gente entra numa discussão que eu acho que é importante a gente pontuar, que as pessoas falam assim, lá, fazendo pesquisa com onco, paciente com câncer e o salafrário vai dar placebo. Que é o quê? Uma água? É um mesmo comprimido sem ação, né? Uma mesma medicação idêntica, de cor idêntica, viscosidade idêntica, se for... e ele não sabe. Ele não sabe e normalmente nem os médicos sabem. Não. É aleatório. Mas não pode, né? Porque senão pode causar viés. Muito obrigada. Exato. Os médicos, principalmente a gente chama essas pesquisas de duplo cego, porque o paciente não sabe e quem está aplicando a pesquisa não sabe, porque você pode enviesar resultado, você pode enviesar uma análise sobre a resposta, você pode enviesar a sua pesquisa. Então, por isso que ela é duplo cega. Mas esses pacientes que têm câncer, eles estão recebendo placebo, tá deixando o cara morrer? Não. Lembra que a gente falou que existe toda uma ética para as coisas acontecerem? Em oncológicos, os pacientes vão sempre receber, é obrigatório que eles recebam o melhor tratamento disponível no mercado, mais a minha droga de interesse. Então, por exemplo, a gente está com alguns estudos de câncer de próstata. É visto hoje que câncer de próstata é metastático em osso. Então, a gente sabe que a melhor medicação para esses pacientes tomarem é uma medicação que se chama abiraterona, uma medicação comercial, via oral, com uma outra medicação chamada prednisona, visto que tem uma melhora muito boa, uma resposta muito boa, é o padrão ouro do mercado. Então, as nossas pesquisas, elas têm o quê? Eu tenho o meu braço placebo e o meu braço ativo, né? A molécula ativa. Mesclinha. Todo mundo recebe abiraterona e prednisona, todo mundo. Só que eu tenho alguns que recebem abiraterona, prednisona e placebo, então um comprimido que não tem nada, não tem nenhum efeito, e outros recebem abiraterona, prednisona e a minha droga de interesse. Então, todos os pacientes que participam daquela pesquisa são beneficiados. O que já foi testado e já vê que funciona, já está aplicado, usando, né? grosso modo. E o que vocês querem que melhore, a droga de interesse, para melhorar a vida dele e de todos que estão com essa doença, vocês aplicam junto com o placebo para ver se a cuquinha do cara... Não só a cuquinha geral, dele, no sentido assim, a gente vai receber. Então, eu tenho o João e o José. Tá, já entendi. O João recebeu a melhor medicação disponível no mercado, mais placebo. O José recebeu a melhor medicação disponível no mercado e a minha droga de interesse. O João teve É que em onco a gente tem alguns parâmetros específicos, mas o João a gente usa por sobrevida, né? O tempo que ele usa tem uma sobrevida livre de progressão. Por quanto tempo ele fica bem sem ter algum sinal de progressão da doença. Então, o João teve ali uma sobrevida livre de progressão de 15 meses, que é algo muito expressivo. O José, que usou minha droga ativa, teve uma sobrevida livre de progressão de 22 meses. Então, nas minhas análises, eu consigo entender que a inserção daquela molécula nova de interesse aumentou a resposta, a qualidade de vida, o tempo sem progressão. Sim. Então, eu consigo entender que a inserção dentro do que já é padrão ouro... Fez bem. Então, a minha droga de interesse dá certo. Aí vai pra fase 4. Não. Aí é o momento que ele comercializa. A partir do... na fase 3 já comercializa? Na fase 3. Já tá nas farmácias. Sim, só que isso demoram anos, porque a gente tá falando, lembra que a gente falou lá da pesquisa básica, o desenvolvimento da molécula e tudo que caminha, todas as fases, existem muitos processos burocráticos, ainda mais no Brasil. Tem milhares de pesquisas acontecendo ao mesmo tempo. Milhares, entendeu? Então, é isso que é a pesquisa clínica, e ela é encantadora, ao meu ponto de vista, né? Mas ela é encantadora para quem... né? Para quem gosta, para quem trabalha na área, porque você consegue enxergar uma via prática daquilo que você estuda, uma aplicação. Então, por exemplo, eu estudei imunoterapia no meu mestrado, era uma coisa muito longe, e a gente já está recebendo estudos com imunoterapia para os pacientes. Então, mágico. Assim, nossa, eu fico para as crianças. E é muito interessante para os pacientes, porque eles têm acesso a tratamentos que normalmente eles não teriam. Claro que é. E hoje eu trabalho dentro do... Bacana, né? Então vale muito a pena você ser, nesse momento, um voluntário. Entendeu? Você vai receber o que a maioria não tem. Exato. Ou que custa caríssimo. Então, por exemplo,
Eu trabalho hoje no CEPIC, a minha empresa é o CEPIC, mas a E gente se a está... galera estiver ouvindo isso aqui e começar a procurar o CEPIC? Vem, se interessa, com certeza. A parte de onco a gente não desenvolve lá dentro. A parte de onco a gente desenvolve, que é esse setor que a gente está começando agora, que eu topei o desafio e a gente está indo. Estava na apresentação. Que eu estou começando, a gente está começando dentro do ICAVC, que é o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, que é o Instituto do Câncer dentro da Santa Casa. Então, é um instituto filantrópico. Legal. Então, os pacientes que estão lá, o tratamento que eles recebem é SUS. Não é um hospital do SUS, mas é um hospital que recebe verba do SUS e sobrevive da verba do SUS e de doação. Iniciativas privadas que querem ajudar. Exato, doação de organizações que querem mandar equipamento, ou em dinheiro, ou um elevador. E tem? Tem. Que bacana. Então é isso. Então quem quiser fazer uma doação, pode fazer? Pode fazer. Fala pra galera. Pode ir lá. Gente, ó, procura Explica o ICAVC, exato, ICAVC no Instagram, só essas siglas você já encontra. E tem os Amigos do Arnaldo, né, que é o nome do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Tem os Amigos do Arnaldo, que é a fonte de doação direta para a instituição, para ela continuar pagando suas contas. Que legal, gente. Ó, quem então, puder, quem tiver disposto. Eu e o Dani, a gente já tem esse propósito de trazer essas coisas aqui. Como que é? ICAVC. ICAVC, pessoal. Entra lá, acessa, né, Dani? Seja um multiplicador. Exato. É isso. Que tudo volta. Que bacana. Muito que melhor bacana. pra sua vida. Então, assim, a gente está começando esse projeto lá dentro porque o CEPIC é uma empresa privada. Essa parceria com o ICAVC, esse desenvolvimento dentro do ICAVC, está acontecendo para os pacientes, por isso que eu falei, se quem quiser procurar menos a parte de onco, porque são os pacientes que já são do hospital, Sim. né? E que entram pelo hospital e tudo mais. Mas são pacientes que são SUS, né? E que teriam um tratamento SUS, que normalmente demoraria para liberar a medicação, que nem sempre tem a medicação, então a gente tem algumas... Esse cara, né? Bem, cara. Então, ó, um exemplo. Existe uma medicação que a gente dá num dos estudos que nós damos 4 comprimidos por dia para o paciente. Essa é a medicação ouro, fora a droga de interesse. Já aprovada, topíssima. Lá a gente dá, o normal seria dar 4 comprimidos por dia para os pacientes. O SUS, ele disponibiliza 1 por dia. Lá vocês dão os 4. A gente dá os 4. Para o paciente que entrou na pesquisa, ele recebe o tratamento completo. Ele recebe os exames, a gente faz... É caro, hein, Yasmin? Exatamente. Não é uma pergunta bacana de fazer? Não, é uma pergunta válida. Assim, a gente precisa entender alguns fatores, né? Primeiro, o tempo de desenvolvimento e, consequentemente, o investimento que leva... Quanto custou para aquilo vir para o mercado? Exato. Então, uma pesquisa clínica, ela é cara. E a gente está pensando isso na fase 3, né? Onde Olha eu tenho... o período que leva... Mas depois dá dinheiro também. Exato. Né? Então, não mas assim... Para a indústria farmacêutica, né? Mas assim, a gente precisa entender os porquês, né? As pessoas taxam muito a indústria farmacêutica como a vilã, mas a gente precisa... Que já tem a cura. Exato. Assim, a questão do custo é isso. Então, quanto mais rara uma doença, mais cara é a medicação. Porque o tempo dela Por ser quê? descoberta foi muito maior. Exato. E você precisa pensar a questão de custo Claro. daquilo. Você fez uma pesquisa por 20 anos. Então, por 20 anos, você não teve retorno daquilo. Você teve um investimento, você pagou, então, no caso das pesquisas clínicas, você está pagando o melhor tratamento. A gente tem consulta médica, a gente tem todos os exames, exame de sangue, a gente manda muitos exames para fora para análise de mutação tumoral, enfim, a gente tem um investimento muito pesado, que é feito por muitos anos. Se a gente está falando de doenças raras ou doenças não tão prevalentes, depois o uso dessa medicação não vai ser um uso em massa. Então, por que uma aspirina é barata? Porque eu tenho um uso em massa, né? Eu tive um grande investimento para pesquisar ela, mas a minha venda é muito alta. Agora, eu tenho uma pesquisa para um fármaco de um câncer específico, dependendo da especificidade daquele câncer, da prevalência daquele câncer, eu não tenho uma venda tão alta. Sim. Então, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Consigo entender. Não é assim, as pessoas pensam muito no sentido de, é cruel porque a gente está falando de uma vida, é óbvio. E é muito importante a gente falar que a pesquisa, um dos preceitos da pesquisa clínica é o paciente em primeiro lugar. Tudo que a gente faz na pesquisa clínica
é voltado para o paciente, é voltado no bem-estar dele, nos resultados dele, no melhor para ele. Então, assim, o paciente é em primeiro lugar. Principalmente essa questão dos medicamentos, eu não sabia dessa parte oncológica. Do que? Que nessa terceira fase, né, que você dá o remédio normal e adiciona Isso. X. Exato. Vamos chegando na fase 4. Vamos chegando na fase 4. Na verdade, a 4 é a mais... Tá feita. Tá feito. Então, você teve a comercialização após a fase 3. Pegou. Tudo certo, comercializou. E aí a gente chama de a fase de farmacovigilância. Então, você quer entender quais são os eventos adversos a longo prazo. Porque aí já bastante gente consumiu. Exato. Então, assim, o que pode acontecer depois de muito tempo, não aquele tempo específico da pesquisa. Então, é um momento de farmacovigilância. Você vai fazer a vigilância daquela medicação já comercializada, depois que ela já foi pro mercado, entendeu? Entendi. Quanto tempo essa farmacovigilância não existe? É, ao assim, longo da... Aí assim, depende do que aquele patrocinador, né, do que aquela indústria farmacêutica se propõe. Eu quero ver quais são os efeitos aqui da minha aspirina a longo prazo. Então, ele vai buscar pessoas que fazem uso crônico daquela medicação. Acho que quando consolida já era, né? Assim, na verdade, esse momento é um momento mais de adicionar conhecimento, entendeu? Eu sei que o efeito prolongado de aspirina pode causar XPTO, mas ele só sabe aquilo porque alguém usou por 20 anos e ele conseguiu observar isso depois de 20 anos. Cara, que mundo maluco, bicho. Cara, é que eu tava desse mundo aí. Maluco e difícil, né? Demais, cara, demais. Meu demais, Deus, demais, dificílimo de entender, hein? Vocês entenderam, hein? Mas é legal, né? As compreender, pessoas cara. entenderem todo esse procedimento. As pessoas às vezes acham que faculdade, essas coisas assim... mas ó, que besteira. Não, olha quanta coisa nasce aqui, Sim, né, pra continuar. O caminho das coisas. Exato. Aí disseram que na pandemia a vacina foi muito rápida, você participou, né? Sim, E foi foda? Vamos entender o porquê que a vacina foi rápida? Vamos. Porque é muito importante a gente falar, foi o que a gente comentou mais cedo, que no Brasil, normalmente, comparado aos outros países, porque quando a gente está falando de fase 3, a gente está falando de estudos... Só uma coisa, conta um pouquinho como foi a sua participação nas vacinas, né? Eu acho que isso... A gente só falou dessas fases, sim. né? Sim. Mas você participou da Pfizer e da Janssen. Isso. Nessa fase tão louca que a gente viveu. Sim. Correto? Correto. Então, só explica, né? Porque as pessoas... Sim. É que a gente viu um briefing de respeito, digamos. Mas conta pra gente essa questão, né? Então, você participou, olha que bacana, pessoal, esse tipo de coisa. Isso. Manda bala. Vamos lá. Então, eu entrei, aquilo que a gente comentou, no fim do mestrado, uma semana antes de defender, entrei no CEPIC. O CEPIC, ele foi um centro de pesquisas, o CEPIC é um centro de pesquisas que participou da vacina da Pfizer. Importante entender o que é um centro de pesquisa. Então, a gente falou o que é a farmacêutica, né? O patrocinador desses estudos. O centro de pesquisa é a mão na massa, é a ponta. Então, o patrocinador, ele não vai ligar pro João e falar, João, cola aqui que tem um estudo aqui para testar em você. Lógico. Ele vai contratar centros de pesquisa que tem equipe médica, que tem equipe de enfermagem, equipe de farmácia, e ele vai entregar esse protocolo com todas as autorizações e tudo mais. A parte de autorização ética, quem faz é o centro, mas particularidades. E ele vai entregar esse protocolo para aquele centro e vai falar, eu preciso desenvolver isso que eu estou propondo. Então, eu preciso que ocorram essas coletas de sangue com essa periodicidade, eu preciso que eles passem consultas médicas, eu preciso que os... Tintim por tintim. Tintim por tintim. Pontual. Aí vocês vão lá e... E aí a gente, como centro, recebe esses protocolos e vai fazer a ponta. Então, a gente faz o recrutamento desses pacientes, a gente tem a equipe médica que vai fazer o acompanhamento desses pacientes, a gente faz, no caso das vacinas, a equipe de enfermagem e de farmácia que fazia a aplicação da vacina, que fazia a manipulação da vacina. Então, a nossa parte não é no caso de pesquisa e desenvolvimento, a nossa parte é de parte ativa. Isso, a parte ativa do projeto. Então, já pesquisaram, isso. Já jogaram a molécula lá para vocês, já Isso. entenderam que bacana, já tem quem financia, agora testem. Agora testem, exato. Então, a gente tem equipe médica, que foi muito falado, ele foi muito falado que um dos donos do CEPIC é o Dr. Cristiano Zerbini, e a gente
no Brasil, só foram 2 centros que participaram da pesquisa da Pfizer, que foi o CEPIC e um centro em Salvador. Escolhido a dedo. Escolhidos a dedo. Foi muito bacana pra gente, e a gente recebeu, tem uma placa no CEPIC, que é um reconhecimento da Pfizer, porque nós fomos top 3 de recrutamento no mundo. Olha. Então a gente teve 1.350 participantes no estudo. Em um momento que tava todo mundo com medo de ser voluntário de algo que foi tão rápido que você nem sabia o que aconteceria com a tua vida, cara. É isso. Então, assim, foi muito legal. Os participantes, assim, receberam muitos louvores, tanto da Pfizer quanto do CEPIC. E o CEPIC também foi muito reconhecido, porque a gente conseguiu trazer muita gente para o estudo e que se beneficiou, porque foi vacinado muito antes da vacina ser liberada. Deu certo. E deu certo e tudo mais. Então, eu fui contratada nesse momento. Então, o estudo tinha acabado de chegar, a gente precisava recrutar muitos pacientes e eu entrei como auxiliar. Entrei num setor que é um setor de envio de dados, né? Então, todos esses dados coletados pela equipe médica... Mais uma de dados aí? Não, eu vi Outro tipo de dados. Outro tipo de dados. Se não, vai que vai, de novo, vamos pro futuro. Não, hoje não, Fábio. Mas foi muito legal, assistam. Foi. A entrevista da Milena foi top. Top. E aí eu entrei nessa fase como auxiliar para fazer esse envio desses dados. Então, todas as informações que a gente coletava desses pacientes, se ele teve algum evento adverso, como que foi a aplicação. Porque, por exemplo, ele aplica a vacina, não é aplicou, beijão. Acompanhamento. Fica meia hora esperando no centro para saber se tá tudo certo, se ele tá se sentindo bem, se o local da aplicação tá tudo certo. Vai o médico analisar para ver se deu alguma coisa no local da aplicação. Veio o calombinho, ficou vermelho. Exato. Eles levavam para casa umas reguinhas que era para medir halo, né, para medir a circunferência, se ficar vermelho, quanto vermelho ficou. Eles respondiam diário todos os dias, então a gente baixa um aplicativo. Nesse caso, eles levavam o celular para casa. Teve bastante... O que mais teve foi isso, que foi o divulgado. Ninguém virou crocodilo, jacaré. Crocodilo era corona, não era? Falava, era coronavac. Então eu sou crocodilo. Você é um crocodilense. Crocodilense. Você é cara de crocodilo. Como eu te aguento? Como eu te aguento. E aí? Então foi isso. Então a participação do CEPIC foi essa. Foi uma participação muito legal. Poxa. E a minha participação, eu entrei coleta, aí. Imagina mesmo. Nossa, numa fase tão importante do mundo, não só do Brasil. E foi muito louco, porque assim, a pandemia aconteceu, né, no final de março, eu tava no mestrado, então assim, na sexta-feira eu fui, na segunda eu já não fui mais, minhas coisas todas ficaram lá, minha pesquisa tava em nuvem, então eu consegui trabalhar de casa. E fiquei enfiada em casa. E aí, nesse momento, que foi em agosto que eu fui contratada, enquanto todo mundo tava ficando em casa, eu fui sair pra trabalhar, 10 entendeu? máscaras no rosto. A gente tinha muito medo, porque ninguém sabia o que era. Então, assim, e aí o acompanhamento... As linhas de frente, né? O acompanhamento na pesquisa também é as pessoas que têm aquilo que você está estudando. Então, a gente precisava que os voluntários... Não precisava que os voluntários tivessem Covid. Deixa eu explicar direito. Mas, assim, a coleta de dados era exatamente isso, para entender quem tinha Covid, o quanto que a vacina amenizava esses sintomas, o quanto que aquela pessoa apresentava sintomas severos. Fazer comparações. Isso, exatamente. É isso. Então, a gente recebia os participantes, por exemplo, como eles respondiam esse diário, se eles tivessem qualquer sintoma gripal, eles respondiam, a gente recebe um alerta e a gente tem que entrar em contato com ele para estar no centro em até 24 horas. E aí ele vai lá, fazer a coleta de suave, fazer a coleta de sangue e tudo mais. O paciente tá com Covid, então faz o acompanhamento daquele paciente. Então, a gente tinha gente com Covid dentro do centro o tempo todo. Vixe, que medo. E naquele momento inicial, que a gente não sabia o que era, ninguém vacinado, foi um momento assim bem tenso. E aí chegou a vacina da Janssen. E aí foi a mesma coisa, o mesmo racional. O que vocês fizeram com a Pfizer, vocês fizeram com a Janssen. Isso. Igualzinho. Assim, cada patrocinador tem seu da protocolo. Forma, mas é o teste. Mas é a mesma coisa, recebia vacina, no caso da Janssen. E realmente foram as duas vacinas muito boas, né? Muito bem. Uma era dose única, então acho que talvez o jeito de acompanhar. A Janssen, não é? Da Janssen. Na verdade, o jeito de igual. acompanhar era severo também. Assim, o paciente falava, tô com sintoma gripal. Ele ia no centro, a gente fazia todos os exames e a gente mandava um kit pra ele fazer coleta em casa. E todos os dias ele tinha que fazer. Um dia ele fazia um suave nasal,
No dia seguinte ele fazia coleta de saliva. Em casa sozinho. E a gente coletava esse material, mandava. Que doideira. Então era pesado, assim. Mas você viu que as vacinas deram certo, porque agora estamos parece, né? Que estamos em um novo ciclo de surto. Mas e a galera tá menos isso que eu ia falar, hospitalizada. surto, né? A galera tá mais em casas com uma gripe mesmo. Sim, que não tá tão forte quanto no início, que tava assustando, mas já não assusta tanto. Sim, hoje a gente já consegue no âmbito... Gostei, eu ia levantar isso, você levantou. Eu sou e foda, aí, o né? que você é demais, Mano, hoje você tá empolgado por causa das câmeras. Tô feliz, tipo. Não, é legal, Prima, pessoal. pô. Porque, né, sua prima, câmeras novas, equipamentos todos rodando Mudei de uma lugar. maneira, Hoje eu tô todo... Não, hoje você tá aqui. Renovou, né? Não, as energias. e ainda a gente tem que ir pro próximo... vocês perceberam? A gente tem que ir pro próximo... Vamos pro próximo quadro, exatamente. Mas calma aí. Não, essa pergunta vamos segurar um pouquinho. Essa questão voltou, pelo que eu tô percebendo, principalmente eu atendo muita gente, e até minha parceira aqui também, né? Ela atende muita gente com Covid. E aí, né? Eu percebo que não tá tendo mais essa questão da morte. Tenho certeza que é oriundo da vacina, correto? Sim, com certeza. Assim, Eu não acredito que você fez essa pergunta. Não, mas é um ponto válido, assim. A gente tem uma compreensão legal, mas eu quero pra quem... Sim, né? eu acho que assim... Não acredito que você fez essa pergunta. Ele tá solto hoje, Só né? pra provocar. Prende esse cara aqui, segura. Mas eu acho que assim, nesse momento das vacinas, infelizmente levantou-se também o negacionismo de uma coisa que é muito, muito bem Já explicada. é muito organizado. Assim, a vacina começou lá atrás com a varíola e, sabe, assim... Antiga a primeira vacina? Muito. Quantos anos? Olha, eu não vou saber de cabeça, mas a vacina... Já foi estudado, hein? 1800 na Inglaterra. Porque como que começou a vacina? Na Inglaterra mesmo? Foi. Como que começou a vacina? Com a varíola. A varíola era uma doença... Em 3 minutos a explicação da vacina. A varíola era uma doença que dava em vacas e em humanos. E aí, os médicos da época perceberam que as pessoas que faziam a ordenha das vacas tinham menos varíola. E eles falaram, mas isso não faz sentido, porque ela está mais perto da vaca. Por quê? E aí, eles começaram a fazer as primeiras vacinas, olha, antes dos comitês de ética, como que eram as coisas. Eles faziam a raspagem porque abrem feridas, né? Fazia a raspagem da ferida da vaca, secagem daquela pústula, daquele pus, e davam para as crianças cheirarem. E essas crianças não desenvolviam a varíola. E foi aí que eles entenderam que essa exposição não fica incubado. O seu corpo tem acesso àquele item estranho e ele tem a oportunidade de construir toda a parte imune, entendeu? Então você faz uma apresentaçãozinha para ele, ele entende aquilo, mostra para o resto das células do corpo e fala, isso aqui é ruim, a gente precisa se proteger contra isso. E aí você tem toda uma construção do seu sistema imune. A vacina começou aí, cheirando pústula de ferida de vaca, e deu certo. E a varíola era um problema muito sério na época. E isso foi dado certo e foi assim que começou. E aí depois passou para a parte injetável e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse conhecimento tão consolidado de vacinas, a importância tão... Dos lados, né? Quase quebrando. Ai, desculpa. Imagina. Tão clara do porquê que a vacina, como que a vacina funciona e qual que é a importância dela. E aí levantar o negacionismo a essa altura do campeonato... Entendeu? Então, assim... É uma besteira mesmo. É uma besteira. Então, assim, sim... Como cientista chega até a falar, Não, você fala, sério, cara, Não. agora... É o medo. Não, também. eu sei que... Mas hoje a gente não tem direito de ter esse medo. Hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Então, na ponta do seu dedo, você tem acesso à informação do que você quiser. A vacina. Então, a ignorância, hoje, é uma ignorância eletiva. E ela você mata. escolhe, e ela Ela mata. mata. Você escolhe ser ignorante. É por causa disso Compreendo. que, por exemplo, o sarampo voltou nesses últimos tempos. O Voltou? pessoal não fica Voltou. tomando vacina, meu. Uma doença erradicada há anos no Voltou o Brasil. sarampo? Voltou. Surtinho?
surtinho, mas aí, né? Coceirinha, E né? aí você coloca pessoas que não tem nada a ver com isso, que são quem? As crianças. Sim. Você tira o seu filho, você tira o direito do seu filho de se vacinar e de se proteger contra doenças preveníveis. Então os pais têm que levar os filhos. E é uma coisa já Até taxada. a poli também. Sim, A poli, eu sei que é uma vacina que ela é patrocinada e ela é pouco aplicada. o Brasil tem o maior esquema de vacinação do mundo. O Brasil é um exemplo de vacinação para o mundo. Por quê? Porque a cultura e o conhecimento foi difundido desde a revolta da vacina e tudo que aconteceu no Brasil. A ideia da vacina sempre foi difundida de maneira muito correta. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido, em desenvolvimento, mas é um país que sempre teve um entendimento mínimo da questão de saúde pública. E vir essa onda de negacionismo foi muito prejudicial para a saúde como um todo. E quando a gente fala de vacina, a gente não está falando de saúde individual. É seu direito saber se você vai querer fazer, se descobriu uma pedra na vesícula, é seu direito querer ou não operar. Se der ruim, o problema é seu. Mas vacina é uma questão de saúde pública, não é de saúde individual. Porque você passa, né? Entendeu? O próximo. Que muitas vezes ele não quer esse direito. Bom, Bom, é isso. aproveitando esse momento de respiro, agora a gente vai entrar no nosso próximo quadro, pessoal. Seguinte, vamos lá. Você quer abrir esse daí? Tu abre. Que eu Eu fiz abro? o último. Ah, então tá bom. Esse aqui tem a ver com o que ela falou sobre a síndrome do impostor. Né? Exato, exato. Então agora vamos diminuir um pouquinho essa questão de ciência e agora a gente trazer mais essa questão da pessoa como você, como cientista, claro, Sim. mas de uma forma diferente. Então Mais vamos lá. humana, mais humana. Mais humana, que é o que a gente gosta de trazer aqui para os quadros, tá? A hora da verdade é o seguinte. Sua evolução na sua carreira, por exemplo, principalmente nessa profissional, é que você acha que não deixou tão claro, mas de uma vacina para outra, você teve uma promoção para outra e hoje você é coordenadora, tá? Sim. De uma maneira bem simples aqui, pessoal. E com pouco menos de 1 ano e meio ali, você já assumiu... mais de um ano. pouco mais de 1 ano e meio, você assumiu essa coordenação da CEPIC e ainda para criar, pelo que eu entendi, uma área nova dentro da empresa. Então, isso eu achei muito bacana. Tá? Agora vamos à pergunta. Se você pudesse dar 3 dicas das suas características, você, tá? Que você acredita ter sido fundamental para ter evoluído dessa forma tão rápida, quais seriam? Devia ter te passado a pergunta. Difícil, eu tinha que ter ido pra terapia. Vamos lá! Entendido, Então, porque Mas é legal a gente pegar no pulo, né? A pessoa tem Tem que assistido, ser, já tem tá que começando ser. a ser difícil. Porque é daí que você traz a verdade. Não, assim, é uma questão muito difícil pela síndrome da impostora. Você sempre vai achar, né, que não era bem isso, que, sabe, que foi sorte, enfim. Interessante o peso que tem, né? Lógico. É muito forte isso, assim. Existe. Muito, muito. E assim, existe pra você chegar lá e existe quando você tá lá. Então, quando eu assumi a coordenação, no primeiro mês, todos os dias eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Será que Por é que eu, que né? eles me escolheram? Eles erraram. Vou ligar lá e falar, escuta, errou. Olha só. Sabe? Porque a sensação do não pertencimento é muito grande. E você precisa, foi o que a Milena falou, você precisa ser perfeito o tempo todo. Então você tem essa necessidade absurda de entregar. E se eu não entregar, e agora? Então isso é algo muito difícil. Mas os 3 pontos, vamos lá. Eu acho Características. 3 características. Eu acho que a primeira, é um clichê, mas é verdade, é o não ter medo. Quando eu entrei no CEPIC, Não é clichê. era um momento muito louco lá dentro, assim, a gente tava numa onda de trabalho muito grande. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz eu tava num setor que não lidava diretamente com o público, a gente ficava nessa parte de dados, então recebia os prontuários e fazia esse envio das informações e tudo mais. E eu lembro que um dia eu chegava mais cedo e eu recebi um e-mail. E tudo vem em inglês, né? Porque tudo isso é nível global. E chegou um e-mail, meu chefe ainda não tinha chegado. Eu falei, eu não sei responder esse e-mail. Sei lá, né? Aí eu falei, ou eu vou tomar uma carcomida, ou vai dar
responder. E respondi um e-mail que, tipo, tinha muita gente. Porque falta um pouquinho da noção também, né? Mas assim, tinha muita gente importante. Copiada. E eu falei, eu sei responder, não tem ninguém aqui, vai que é urgente. Mandou um e-mailzão geral, rapaz. E aí eu respondi, louca. Então, assim, isso foi muito bom. Isso poderia ter dado muito ruim, né? Mas assim, isso foi muito bom porque inicialmente eu me mostrei dentro da empresa no Você sentido... se colocou ali. Se colocou, ela falou dessa palavra de se colocar também. É assim, eu usei o termo, né, no sentido de ser protagonista da sua própria vida. Então, assim, eu não fico... Eu acho que isso foi uma ação que eu aprendi muito, inclusive no mestrado, em experiências não tão legais que eu tive, de... Se eu quero uma coisa, se aquilo faz sentido, eu preciso saber qual é o caminho mais correto que eu devo seguir, sempre, mas ninguém vai fazer por mim, né? Eu sou protagonista do meu caminho. Então, naquele momento, eu tenho uma resposta, eu tenho uma pergunta, eu tenho como responder. Por que ter medo? Por que ter medo? Entendeu? Tive. Não vou Vai dizer com que medo não. mesmo, Tive, né? mas foi com medo mesmo. Entendeu? Então, acho que essa foi uma coisa... E eu fiz muito isso, né? Eu fui me desenvolvendo dentro do CEPIC, depois eu saí dessa área e fui para a área dentro de uma outra coordenação, que foi a coordenação da Janssen, que meu chefe falou para mim, vamos ver, né? Assim, eu quero que você vá. Em projetos já, né, Sim. robustos. Sim, e aí assim, eu fui, entendeu? Eu tinha medo, Talvez então a característica não seja não ter medo, seja confiar em si. Você confia em você. Isso é... Porque você faz com medo, não eu faz? faço com medo. Eu faço com medo. Você tem o medo. Não eu é que você não tenho, tem. O medo você tem, mas você vai e faz. Não, tem razão. Você Eu tenho confia. medo, mas você tem que ir, entendeu? Eu acho que as coisas só vão pra frente se Vai você... pro jogo, dá Se um você play. vai, exato. E se você entende o que você tá fazendo. É o jogador cara entrando no campo, né, Dani? Que a gente Não, sempre fala, né? Dá 10 aqui que eu vou, meu amigo. Posso fazer só bosta, mas põe aí. Mas coloca que vai lá, né? Alguma coisinha eu vou fazer. O medo sempre vai existir, principalmente dentro da neurociência a gente estuda muito isso. Mas é importante dar esses passos, né? Mas eu não imaginava que era tão complexo assim, tão pesado isso. A Milena falou, você falou. A Kátia também falou. A Kátia, é porque a Kátia ela teve a minha orientação, aí ela é mais solta nessa... Vai se catar. não é porque... Mas ela chegou com medo, hein? É porque eu sou neuro, né? As pessoas talvez não conheçam tanto a minha história, mas eu trabalho a mente da pessoa para justamente romper o medo, Então a pessoa vai um pouco mais solta, não é prepotência de novo. Mesmo, trabalhou aqui, eu tô soltinho. Ontem tava aí, rapaz, trabalhando, sabe? Bom, mas vamos lá. É Segunda importante, característica. Segunda. Então a primeira é só definir, ir mesmo com medo? Ir mesmo com medo, Ir ficou mesmo bom. Assim, não é ir sem controle nenhum, sem saber o que você tá fazendo tá e doido. sem rumo. Não, é entendeu? olho fechado e Não vai. vamos. Não chama essa mancheta. Ousadia, né? Ousadia negra. Entendeu. Eu acho que o segundo é uma coisa muito, muito, muito importante que eu aplico muito na minha vida profissional e hoje na coordenação eu tento levar isso, que é entender o porquê das coisas. Entender o porquê. Entender o porquê. Você precisa entender Ser o porquê. curiosa mesmo, ser curiosa. E mais do que isso, assim, quando você se apropria, eu uso muito esse termo, se apropriar dos processos. Então, se você vira pra mim e fala assim, Yasmin, estava aqui arrumando o microfone, o seu microfone tem que ficar assim. Se eu tô... Por quê? Uhum. Por que o microfone fica assim e não de lado? Uhum. Por que eu... Por isso que você já pegou e deu aquela corrigidinha? Por que o ângulo tem que ser reto? Você falou, o ângulo da câmera tem que ser reto, eu já tô. Por que o ângulo tem que ser reto? Entendeu? Porque assim, se você me ensina que, você vai colocar a câmera ali, o microfone assim. Amanhã, eu não vou lembrar o que você me falou. Uhum. Mas se você fala assim pra mim, Yasmin, você tem que colocar a câmera ali, porque ali o ângulo tá de frente. O ângulo reto é porque o som funciona assim. E o microfone fica posicionado dessa forma, porque o som se propaga dessa e dessa forma.
Eu entendi o processo. Então amanhã, quando eu for reproduzir, primeiro que eu sei reproduzir. Prestou atenção em tudo que aconteceu. Não é, pessoal? É que os equipamentos novos a gente tem que ter um trabalhinho a mais e tudo. Que legal que você realmente ir usando isso pra ser. Já pode vir trabalhar aqui. Não, mas é verdade, porque aí quando você entende. Eu entendi, vai ser é muito tem legal, uma dificuldade, tipo, Gostei. putz, amanhã. Alguém ouve, é mais difícil armazenar do que você entender o processo. Porque aquilo existe. É isso, e quando você entende o processo, você se apropria dele. Já é E teu, quando já. você se apropria Decorar dele, você esquece, mas entender é pra sempre. Entendeu? E aí quando você se apropria de um processo, eu sei porque que a câmera é assim, eu sei. Amanhã deu um tilt, esse microfone não funcionou. Pera, mas eu sei que esse microfone estava aqui por isso. Então se eu colocar esse pra cá, vai ter o mesmo efeito. Eu entendo o meu processo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu não sou só uma máquina de reproduzir processos. Entendeu? Perfeito. Então, assim, uma das minhas primeiras funções do CEPIC era escanear. A gente tinha que escanear umas coisas para mandar um dos dados. Por ter a pandemia, os monitores, quem acompanha isso não podia vir ao centro, e a gente tinha que escanear e subir numa plataforma. Ah, por isso que você tinha aquele apelido Yasmin Epson. É mesmo? Não, tô brincando. Cara, como você tá hoje ele tá a mais. engraçado. Eu tô louco pra pegar um amendoim. Sem amendoim pra você. A pessoa que tá assistindo aqui tá segurando, rapaz. Aqui a câmera não tá pegando. Tinha que ter mais uma câmera aqui, ó. Então, aí eu entendi o porquê que eu tava escaneando, entendi o que eu tava fazendo e criei um processo interno pra gente aumentar a velocidade. Até isso ela fez. Mas é verdade, porque daí eu entendi o que eu tava fazendo, o porquê que eu tava fazendo, quais eram as funções e eu conseguia fazer aquilo muito mais rápido. Então, ao invés de escanear 30 prontuários, eu escaneava 50 prontuários. Porque eu sabia que eu ia ter mais 50 no dia seguinte, porque eu sabia que aquelas informações eram importantes. Otimizar tempo, né? Você se apropria do processo, Lógico, seja bacana. o processo qual for. Seja escanear uma folha. Perfeito. Mas entende o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Então é saber os porquês. Saber os porquês. Terceiro e último, não menos Então, importante. mas o segundo eu achei ele muito importante mesmo, né? Importantíssimo, já vou começar a usar aqui. Que as contigo pessoas já. decoram, acham que é assim. Uma das coisas que só dando um adentro dentro desse ponto. Ah, dentro. Se já é dentro, já tá dentro, né? Mas tudo bem. Ó, não é ao vivo, mas a gente tá quase nisso. Mas uma das coisas, na minha faculdade, essa questão de prova, tudo, eu não era um cara muito de estudar, até chegar no mestrado. Mestrado não dá pra brincar e tal, e o meu professor, ele exigia tirar A. Né? Tem essa, principalmente nós que temos bolsa, tudo e tal. E pra mim, A era uma coisa muito louca, assim, por que tirar um A? Eu nunca precisei tirar A pra ter profissional bom e essas coisas e tudo, né? E era muito difícil, cara. Eu, no começo, tirar A, porque eu ia pelo modo operante de decorar, de fazer e tal. Mas depois de tanta porrada na cara, assim, eu comecei a entender o conteúdo. E aí eu tirei os primeiros A. Caraca, mano, a hora que eu tirei os primeiros A, eu entendi que A não significa decorar, significa que você entendeu a porcaria toda do bagulho. Então isso faz muito sentido pra mim, quando eu li o seu briefing. Caramba, cara. Pô, é uma... Cara, eu tô bebendo uma cerveja, o que você tá bebendo? Você quer uma praia? Hoje a galera vai rachar o bico num papo muito sério, mano. Bico não, tô fazendo nada. Vamos pro terceiro. Mas legal, vambora. Sim. Legal. A gente brinca aqui também, né? É Mas é pra lógico. deixar bem descontraído Eu não aqui. brinco não, sou sério. Então, o terceiro ponto. Vamos lá. Eu acho que também é muito saber o que você quer, né? É muito importante isso, às vezes a gente não sabe. É aquela pergunta de uma entrevista, onde você quer estar daqui 5 anos? Sei lá. Mas como eu quero estar daqui 5 anos? Eu quero estar trabalhando numa posição de gestão, eu quero estar trabalhando dentro da área, eu quero estar com a minha família dessa forma. Eu acho que é importante a gente saber o que a gente quer, e a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue montar um plano de ação de como chegar lá. É óbvio que isso é muito variável, né? Você não consegue falar, não, em 6 meses eu vou ser promovido. Mas quando você monta um caminho do que você quer fazer e da onde você quer chegar, mesmo que uma ideia não exatamente onde você quer, né? Mas
para que caminho eu quero seguir, você consegue ter plenitude para entender as coisas que estão acontecendo momentâneas, entendeu? Você planeja, estratégia, ação. É a clareza. É a clareza. A Kate falou muito disso, clareza. Você Porque precisa senão saber. qualquer lugar Clareza, vale. planejamento, estratégia, ação. Mas é isso. Legal. Então E constância, né? Constância. Então você tem essa clareza. Sim. Isso. Eu, Nós vamos chegar lá, eu acho, aqui. Né? Vai, Aqui vai falar um pouquinho. Daqui por diante. Sim, mas eu acho que é isso, assim, eu sempre, aí, pelos aprendizados, fiz terapia, entendi quem eu era no contexto, né? E aí eu aprendi, assim, muitas coisas aconteciam e que me desestruturavam momentâneas, coisa do dia a dia, um comentário que você não gostou, uma provocação, alguma coisa assim que acontece. A partir do momento que eu tive muita clareza da onde eu queria chegar, isso sempre ficou muito em mim. Então, eu sei da onde eu vim e eu sei aonde eu quero chegar. Então, o que peso e que validade eu vou dar pra isso que tá acontecendo comigo hoje? Poxa, foi um comentário de uma pessoa que tá do meu lado. Tá, mas qual vai ser a importância que eu vou dar pra isso num contexto do meu caminho que eu tô trilhando? Não, eu não vou validar isso. Eu não preciso validar isso, porque isso não faz parte da minha evolução. Lógico. Entendeu? Bacana. Então, confiar em si e, mesmo com medo, se colocar pro jogo, primeira. Sim. Segunda, entender os porquês da vida. E terceira, Entender mesmo. E terceira, ter a clareza para você se planejar, definir uma estratégia, constância e ação. É isso? É isso. Então, né, essa direção. Gostei. É isso. Saímos da hora da verdade. Saímos da hora da verdade, Voltamos pessoal. para não foi por acaso. Então, antes da gente ir pro nosso próximo bloco, tá bom, Yasmin? Eu quero te fazer uma pergunta, né? Mas não é bem uma pergunta, né? Pelo seu briefing, eu descobri aí que a gente tem uma história bem interessante que envolve, pessoal, nitrogênio líquido. Rapaziada, nitrogênio. Então, mas ela é uma história ao mesmo tempo desesperadora e um grande aprendizado. Conta pra gente como foi essa história. Sim, eu acho que foi uma das situações mais trágicas que eu já passei no meio profissional, mas Quase perdeu uma mão, pelo que eu quase entendi. perdi a minha mão. Mas conta aí pra galera. Mas aprendi uma das maiores lições que eu aplico até hoje. Eu estava trabalhando na Fiocruz e aí o meu orientador, Rafael, devo muito a Rafael. Aquele beijo pro Rafael. E ele me ensinou as coisas, como eu fui a primeira aluna, ele me ensinou todos os procedimentos, ele que me ensinou a entender o porquê das coisas. Então, tudo que eu ia fazer, assim, dos procedimentos mais simples do laboratório, ele me explicava o porquê, o que eu estava fazendo. Eu ia sentar no microscópio, ele não falava, vamos olhar. Ele falava, por que o microscópio funciona desse jeito? O que é esse botão? O que é isso aqui? Por que você está vendo a célula desse jeito? Que professor bacana. O meu também foi, fantástico. Ele é assim... Mas eu vejo que não todo mundo pegou professores bons assim. Mas assim, eu tive muita sorte porque ele foi meu primeiro orientador. Então, assim, ele me ensinou muito. E me ensinou a ser desse jeito. E, enfim, aí ele me ensinou tudo, eu tinha que passar para os outros alunos, e aí teve um dia que a gente ficou até mais tarde para fazer o congelamento de algumas células. Então a gente ia tirar umas células de umas plaquinhas, colocar nos tubinhos e congelar. E a gente congela em nitrogênio líquido, tem uma temperatura muito baixa, menos 196 graus. Porra. E aí a gente faz esse processo de congelamento. Então eu fiquei lá sozinha, ele tinha ido embora e falou... ensina e segue o baile, né? Eu já sabia fazer. E toca. E vai embora. E eu ensinei ela toda, né? Me achando, ensinei tudo bonitinho. Fui ensinar ela a guardar no galão de nitrogênio. Então, o que é um galão de nitrogênio? É um galão mesmo, onde você tem umas estantes. Então, tem um arame que vai até lá embaixo e você tem uns espaços para colocar caixinhas. Uhum. E você coloca dentro dessas caixinhas, coloca seus tubinhos. Tá, os tubetinhos. Isso, você coloca Ao os tubinhos redorzinho, assim, pequenininhos. sem encostar lá do lado e sai. Isso, então você tem a gente chama de estante, né? Uma rackzinha que você coloca lá dentro e fica mergulhado. Uma geladeira bem gelada. Exato. E aí eu fui ensinando pra ela. Então vou reproduzir pra vocês o que eu fiz. Eu falei, olha, você vai ter que entender o que você tá fazendo. Então a gente tem que usar aqui essa luva, né? Porque a gente tá lidando com nitrogênio líquido. Você vai abrir a tampa, sempre coloca pra cima pra não derrubar nenhuma gotícula que pode estragar alguma coisa. Você vai tirar aqui a rack, né? Tá vendo? Aqui dentro da rack a gente tem as estantezinhas. A rack é o quê? É um tubinho? A rack é uma estantezinha, assim, é um Só o arame que aramezinho. encaixa Tá. várias caixinhas.
Falei, você vai tirar a rack, certo? Você vai tirar aqui a trava de segurança para você ter acesso. Então, a trava de segurança é um aramezinho que vai na frente para essa caixinha não deslizar. Aí você vai pegar a sua caixinha, nossa caixinha é A3, você vai colocar aqui as suas amostras, você tá acompanhando, né, amiga? Ótimo, aí você vai fechar essa caixinha, você vai guardar na rack, você vai colocar dentro do galão de nitrogênio e você vai fechar. Eu olhei pro lado da minha trava de segurança, em cima da mesa. Então eu coloquei dentro do nitrogênio líquido as minhas amostras, as minhas caixinhas soltas. Não podia. Eu fiz. A trava é que ela prende. É o que deixa, dentro da estantezinha, é o que deixa a minha caixinha presa, pra ela não deslizar pra frente. E eu fiz. Corri, tirei a minha rack. Quando eu tirei a minha caixinha, que tem vários tubinhos dentro com a amostra, não estava mais lá. Porque ela caiu lá dentro do nitrogênio. Ai, meu Deus. Aí, eu desesperada. Ai, meu Deus, as amostras. Eu tava com a luva de manipulação, mas ainda assim fui querer enfiar minha mão. No meio do caminho, eu já senti aquela dor dilacerante. Nem cheguei perto do Congeladíssimo. Sim, eu tenho um amigo que derrubou o nitrogênio líquido no dedo, numa transferência de um pro outro. Ele desmaiou, ele não sabe o que aconteceu, porque caiu no dedo dele. Não perdeu, mas assim, ele teve queimadura seríssima. É só um segundinho, é o suficiente pra... Foi numa transferência que ele fez assim, ó, respingou no dedo dele. Jesus. E ele desmaiou. Você podia ter realmente... Eu podia ter morrido, louca. E eu fiquei desesperada. Pelo menos uma mãozinha ali. E aí liguei aos prantos pro meu orientador, pro Rafael. Aos prantos. Parecia que eu tinha matado uma pessoa. Mas você tinha perdido umas amostras, é isso? Sim, os tubinhos com as células, aquilo que a gente congelou, tava lá dentro do nitrogênio, boiando lá no Mas fundo. era importante também. Muito importante. E não era Mas nem... tinha mais? Não era nem meu. Aquilo tem caixinha de várias pessoas, vários estudos, a galera deve juntos. ter ficado... Não, eu fiquei em Então, choque. mas ela ficou desesperada. Lógico, eu também ficaria, eu mergulharia no nitrogênio. Não, e às vezes tem estudo lá de várias... De várias pessoas, assim, foi o caos. E eu liguei chorando pra ele, eu achei que ele ia me matar. Eu falei, agora acabou a minha iniciação científica, acabou tudo. A gente sempre pensa assim no mestrado, é tipo... Já era. E aí? E aí liguei, não consegui, mandei um áudio, assim, que ele guardou por muitos anos, porque ele ria muito da minha cara com aquele áudio, porque eu tava aos prantos. E aí eu não tinha sinal, então ele só me escutava chorando no telefone e falou, matou alguém morreu, alguma coisa. Jogou no nitrogênio na cara. E aí ele falou, fica calma, amanhã eu vou ao laboratório, eu vou pegar esse galão, é líquido, né, o nitrogênio tá líquido, vou jogar isso dentro de um isopor, as amostras vão cair junto, eu recolho os tubinhos, coloco dentro do tubo, coloco de volta. Passo o nitrogênio de volta, a gente completa com mais nitrogênio e acabou o problema. Ou seja, não perdeu nada. Nada! E aí eu... entendi! É isso, então? Aí ele me disse a frase que eu uso até hoje, que eu ensino, enfim, que é, se você não tem uma solução, você não tem um problema. Ele falou pra mim, agora você consegue fazer essa transferência sozinha? Eu falei, não. Você conseguiria enfiar a mão lá dentro pra pegar esses tubos, pra contar o que você perdeu? Não. Você não tem solução para aquilo que Você está não tem acontecendo. uma solução. Ele falou, então você, nesse momento, você não tem um problema. Se você não tem uma solução, não adianta você ficar desse jeito, parecendo louca, achando que o mundo acabou, se você não tem o que fazer sobre isso. Você sempre deve olhar para o que aconteceu, ver todas as alternativas, o que você pode fazer, o Se que não tem o que fazer, você Não. não tem problema. Você não tem um problema. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, amanhã, quando eu chegar, eu tenho uma alternativa. Eu vou pedir mais nitrogênio, eu vou pedir eu tenho ajuda. Aí eu tenho um problema porque eu vou ter uma solução. Vou verificar o que quebrou, se não quebrou, se... O que perdeu, se tá faltando alguma coisa. Olha, bela... E foi Dica, assim, bela dica. então assim, dentro da coordenação hoje eu tento levar muito isso da ideia da cultura do erro, eu falo com eles, né, assim, eu trabalho com mais 2 pessoas. Com essa cara de juvenil, velho. E assim, a cultura do 27 erro. anos, cara. É que eu conheci desde o... Então... Que é isso, então assim, aconteceu um erro, vamos olhar. Qual é a vamos solução? A solução é fazer isso, isso, isso. Eu consigo fazer isso agora? Consigo, então eu vou fazer isso agora. Bem, temos um problema, vamos resolvê-lo. Entendeu? Eu tenho um problema, identifiquei minha solução, eu vou resolver. Eu fiz isso aqui, eu não tenho uma solução. Ou eu tenho como perguntar pra alguém, descobrir o que é, mas agora eu não tenho uma solução. Então você vai trilhar o caminho para ter uma solução e até ela chegar, você não tem um problema. Porque você... Só não esquece ele, né? É lógico, é assim... Só não esquece ele, que não ele tá ali, né? Não é tipo, vamos errar. Mas é assim, Entendi. ter um planejamento em cima do erro. Porque senão vira só um choro.
uma ligação Desesperada à toa. e tudo exato. mais. Que bacana. Putz, eu esqueci de dar o play aqui, mas... Não tem problema não, pode Você me seguir. perdoa? Perdoa, porque a gente tá no nosso próximo quadro. Manda lá, manda lá, manda lá. É o próximo quadro! Que Então é a gente vai avançando. a máquina do tempo. E agora a gente vai sem o time controlado, hein? Hã? E a máquina do tempo é o seguinte. Você já viu algumas Conhece a coisas, máquina mas do tempo? aquela explicação marota. Então, existe uma máquina do tempo. Essa máquina do tempo pode te levar para qualquer lugar. Então, a primeira pergunta é: se você pudesse voltar ao passado, com quantos anos você voltaria e o que você mudaria na sua trajetória? Então, a primeira pergunta, você voltaria? E se mudaria alguma coisa no seu passado? E se mudaria, com qual foi o momento? Eu acho que sim. Eu acho que eu voltaria para minha adolescência, Que uns 15? uns 14, 15, e eu buscaria fazer uma terapia mais ativa para eu me entender. Quando você fala de terapia, do que você está falando? Psicólogo? Psicóloga, eu fiz psicóloga durante o mestrado, porque eu não conseguia mais sozinha. Surtou? Aham. É muita coisa Sim, mesmo. E no mestrado, assim, a gente recebe uma bolsa, demorei muito para receber a bolsa, a gente recebe uma bolsa de R$1.500, então não dava. Então eu saía de lá, eu ia dar aula, dava aula até de noite, eu dava aula de sábado. Entendo você. Então você voltaria para sua adolescência e já se prepararia para o que viria pela frente. Exato, eu acho que eu Pararia a cabeça, deixaria a mente Exato. mais... Eu ia ter um autoconhecimento para diminuir essa minha sensação de impostura no futuro, entendeu? Pra me dar confiança, porque eu acho que a adolescência é um momento muito difícil, né? De construção de caráter e de confiança. Eu acho que eu me daria essa confiança que eu busco hoje, né? Uhum. Então eu acho que eu voltaria pra lá. Bacana. Próxima Perfeito, pergunta. perfeito. Menino Enzo. Ok. E então você mudaria esse tipo de coisa. Bacana, bacana. Bom, agora, se você pudesse ir pro futuro por 5 minutinhos apenas, primeiro, você iria? Se sim, o que você gostaria de ver? Essa é a brincadeirinha, né? Essa, na verdade, divide, né? A galera. Uns iriam, uns não. Eu não iria, não. Então, por que não? Conta pra gente aí. Porque eu acho que eu enviesaria a minha trajetória, sabe? Caramba, eu acho que tá 50-50, né? Tá tipo 50-50 no negócio. Eu não iria também, não. Eu não iria, Eu não. iria, sim. E você, Isis, que tá aí na cantina? Também não iria, não. Não, 3 contra 1, ô louco. Eu não iria, não. Acho que a graça do destino é o caminho, né? Então, eu não ia querer ir lá na frente pra saber o que Mas aconteceu. uma olhadinha, gente. Pelo amor de Deus, uma brechinha. E se não é aquilo também, né? e se não é o que Aí você vai mudar o espera? seu destino, cara. Você iria enviesar seu caminho. Você ia mudar seu destino. Você Não sei se eu vejo que eu tô, sei lá, com tudo certinho. Que E delícia. se você vê que não tá? Aí eu vou... fazer com que as coisas sejam diferentes. Eu não sei, às vezes eu penso, É aí pro- eu faria totalmente diferente. É porque se a gente tá falando do futuro, é exatamente o que vai acontecer, independente do que eu vou fazer. Então, mas aí se Mas- você sabe que vai dar Pô, errado, você você não já- vai Então, ver mas Então, se você você já tá vai no futuro, se você já- matar ali já. Sei lá. Mas eu gostaria. Eu iria para uns 15 anos na frente. A Milena falou que Iria. pra ver a filha Um ano. pra Por um ano. Queria por Ela um ano. iria para um ano na Ela frente. falou, pra muitos anos eu não consigo. Mas por um ano eu iria pra ver se a educação lá pra frente. Se as coisas da filha tava Tá legal. fluindo. Um ano. Mas ela também é data science total, matemática e tal. Então você não iria. Não iria. Tá bom, próximo. Agora, se você pudesse voltar ao passado, novamente, qual conselho você hoje daria pra Yasmin do passado? Faça terapia. Se conheça. Se conheça É e importante, se é coloque. importante, Saiba é seu importante. lugar no mundo. Existe um lugar pra você e saiba qual é o seu lugar no mundo e se coloque lá. Eu acho que seria esse o... Você ia ferrar com você mesmo. Eu não sei onde eu tô, o que é o meu lugar, qual é, meu Deus do Vai pra céu. terapia. Lá você vai descobrir. Sim. Legal. E Legal, a última, legal. não menos importante, Então, né? a última
uma brincadeira que a gente faz aqui. Se você pudesse ir para qualquer época e local da humanidade, tá? Para vivenciá-lo por um dia, para onde você iria? Qualquer lugar. Qualquer né? lugar. A Ligiana, por existiu. exemplo, teve dificuldade, né? Ela ficou, aí ela não escolheu umas tinha coisas pensado. das bruxas lá. Porra, das bruxas, pode crer. Olha, eu acho que inspirado no que a gente conversou mais cedo, eu iria pro momento do desenvolvimento inicial da ciência, assim, quando o cara reparou que... No cheiro da vaca no lá? cheiro da vaca, sabe? Assim, Ah! como que foi a ideia desse Que cara, legal. a partir do zero e ter essa sacada, sabe? Eu queria O cara conversar com desenvolveu ele. uma vacina, né, Não, meu? cheira aqui, ó. Essa ferida de vaca, pá. Eu queria... Olha só, não pegou doença. E quem é esse cara? Um salaminho qualquer aí. É muito tempo que eu não... Henry Santa Inocente. Não Você sei. ia lá, do ladinho dele. Eu queria sentar no dia que ele ia estar de boa ali, fazendo Não, um mas feijão. pe- Falar, Mas "Caraca, pensa, Dani, vai." como é complexo. O cara pegou, vamos pegar a ferida, É. aí ele pensou, ele secou essa ferida em um negócio pra deixar seco um pó a um ponto de uma criança. E aí ele, pra mim, não, eu não vou. Não, mas, vai, cheira aí. Cheira e vamos ver, né? E aí deu certo. Por isso que eu falo que nada é por acaso. Nada é por acaso. A gente está aqui por causa de várias vacinas que foram criadas. Sim. Claro que isso evoluiu de uma maneira fantástica. Perfeito. Quadro maravilhoso. Finalizado com sucesso? Perfeito. Voltamos. Agora a gente está mais tranquilo. Com pouco tempo, né? Com pouquíssimo tempo, mas tem uma pergunta que eu quero assim colocar até para as pessoas entenderem dessa questão da pesquisa clínica, voltar um pouquinho. Porque eu vejo que as pessoas, eu sou cientista, então eu vivi isso, eu entendo como é a importância disso na vida, no dia a dia das pessoas e tudo, mas eu quero que você que lida com isso me diga como que é isso, para explicar mesmo para as pessoas esse bem-estar que ela causa, esse benefício. Sim. Eu acho que assim, é muito importante, primeiro a gente ter acesso a essa informação, diminuir esse abismo que a gente tem, né, entre, a gente vê no Fantástico, o cientista falou, você acha que é aquela coisa do outro mundo, né, eu acho que a gente não precisa é. trazer a Cada ciência. coisa que eu escuto nos repórteres que eu falo, não é assim. Não, rapaz. você acha que tá longe, né? E você, Não, e que tá você- perto também, mas tá longe. Então, não, mas tem assim- dois vieses existentes. Sim, mas assim, eu acho que as pessoas, quando visualizam, né, a ciência, falar sobre ciência, sobre cientista, sempre visualizam uma coisa longe, não tangível, sabe, assim? Sim. Eu acho que uma das coisas que a pesquisa clínica traz, e que pra mim é muito empolgante, é isso, ela traz pra todo mundo a ciência, e é a vivência da ciência, é o que você faz, né, a vivência da ciência. Perfeito. E eu acho que a pesquisa clínica, ela aproxima, né? Ela diminui esse abismo entre a ciência e o público leigo. Mas eu acho que mais do que isso é a possibilidade de tratamentos e de um acesso a uma saúde diferenciada que as pessoas não sabem que podem ter. Então, assim, poxa, eu tenho uma comorbidade, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma obesidade, eu tenho uma depressão, eu tenho câncer, enfim, eu tenho alguma coisa que me incomoda e que eu acho que poderia ser tratada de uma forma diferente. Procure um centro de pesquisa, sabe? Assim, busque mesmo. Existem alguns sites, depois a gente pode deixar na descrição do vídeo, onde a gente pode Manda pra mim. buscar ativamente, né? Existe um banco de dados global, que a gente busca ativamente qual é a doença que eu quero, em que localidade, e aí vem uma lista de centros que fazem aquela pesquisa, que tem aqueles critérios e tudo mais. Então, eu acho que a maioria não sabe disso, com não certeza. sabe, exatamente. É Então, leiga, assim, né? Leiga. Exato. E a pesquisa, ela é enriquecedora. Para quem participa, a gente tem, assim, umas respostas dos pacientes, e aí, querendo ou não, você fica próximo deles, né? A gente Claro. lida com eles todos os dias. Então, assim, a gente tem paciente que toda semana ela leva... Chocolatinho. É arroz doce, é 500 ml para cada um, é bolo, sabe, assim, porque eles sentem um carinho e uma gratidão. Virar uma família, né, cara? A gente tem outras pacientes, assim, a gente tem alguns áudios, alguns materiais que a gente às vezes separa, manda pro CEPIC, né, de uma coordenação para outra,
que assim, a gratidão que os pacientes têm quando participam, e é importante a gente falar, a gratidão não é pela gente, tá? Não, pela pesquisa. mas é pela pesquisa, é pela qualidade de vida que a pessoa chegou, que ela não chegaria sem participar daquilo, ou sem ter acesso àquilo, ou que ela não teria acesso, né? Então, assim, é muito, muito, muito reconfortante. Pelo todo, por vocês, pela pesquisa, Sim, pelo tratamento, pelo carinho. É muito importante, exato, é muito importante para a ciência, é muito importante, né, os dados, enfim, a pesquisa, mas assim, o paciente, você vê a troca, você vê, assim, a gente trabalha, né, eu tenho pacientes metastáticos, eu tenho paciente que chegou muito debilitado e que manda áudio pra gente, a esposa manda áudio, imagina, tá aqui lavando o carro, sabe, Olha, assim. Olha! Então é muito maravilhoso, e é uma das coisas, assim, que eu tenho profissionalmente, pessoalmente, que eu tenho como propósito, é propagar a pesquisa clínica. Eu acho que as pessoas precisam saber mais, precisam participar mais, precisam se beneficiar mais. Acho que hoje deu pra... das possibilidades. Foi um canal que... porque eu acho que as pessoas estão muito fechadas, às vezes acham que vai fazer um mal, alguma coisa, os dados vão estar espalhados, não é nada disso. Nada disso. Não, Nada tem disso. comitês, tem um monte de... Como é que fala? Ética. Não é ética, tem um monte de comitês mesmo. De burocracia. De burocracias para você participar, não é que você vai ser Não, é exposto. bem complexo até para você ser aceito, não é tão simples. Órgãos, órgãos que estão fazendo... Sim, o controle. E isso é muito importante também. É realmente restrita, assim, bem pessoal ali. Sim, não, e assim, Você isso é muito se importante, isso que a gente falou não é também porque, eu tenho uma comorbidade, existe vou um lá. estudo aberto, então eu vou participar. Não necessariamente, né? Os estudos têm critérios de inclusão e exclusão, que vão classificar as pessoas para participar daquilo, exatamente porque você está desenvolvendo um projeto, então você precisa não dá pra todo perfilar, mundo, você precisa ter um perfil de pessoas específicos, então... E existem N variáveis. Exato. Mas procurem mesmo assim. Mas procurem, porque se você não entra em um, você pode ter outros que você se enquadra, que aquela variável é diferente em outro, então... busquem a pesquisa clínica e se beneficiem disso, sabe? Vão muito atrás. Bom, muito bom. É vida, né, gente? Muito Sim. vida. E para os profissionais de saúde, busquem saber É. o que é a pesquisa clínica, porque... Pra não ser aquela escondidinha do quinto andar, né? Pra não ser a misteriosa do quinto andar, entendeu? Então, assim, eu só fui descobrir no meio do mestrado. Então, os profissionais de saúde... que você falou em off isso aqui. Fala aí pra galera. O que é a escondidinha? A escondidinha do quinto andar. Do faxineiro? Então dá um... Tem a ver com o que você tá falando. Sim, total. A gente trabalha lá no instituto e ficamos no quinto andar. E poucas pessoas sabem o que a gente faz exatamente por conta dessa não divulgação da pesquisa clínica. E a gente chamou um rapaz da manutenção para fazer um ajuste pra gente. E enquanto ele fazia o ajuste, ele falou... porque a gente estava comentando que vocês são as meninas misteriosas do quinto andar. E eu falei, peraí, por que as meninas misteriosas? Tipo o MIB, tá ligado? Por que isso? Porque assim... Um CTzinho andando ali. Então, a gente é uma máfia, sabe? Porque assim, tudo nosso é trancado, exatamente por essa complexibilidade, né? É assim. E aí, então assim, quem não entende acha, o povo soberbo que tranca tudo, sabe, assim. E aí eu falei, não, peraí. E aí comecei a explicar pra ele, o que a gente faz é pesquisa, e funciona assim, funciona assado, os pacientes se beneficiam dessa forma. E aí terminou com ele segurando a chavinha de fenda, assim, super prestando atenção no que eu tava falando e super empolgado com aquilo. E achou aquilo maravilhoso e saiu, não, eu vou arrumar aqui a sala, tem isso aqui solto, sabe? Deixa eu parafusar essa tomada aqui, vou trocar essa lâmpada. Querendo ajudar, querendo ajudar, exato. Isso. Então, assim... Quando entende a coisa. E o que isso aconteceu lá? Você falou que teve uma exato. Aí a gente conseguiu conversar, conversei com o responsável do setor da manutenção, que nos deu a ideia de conversar com os outros gestores. Enfim, tem uma reunião bimestral que acontece com os gestores do hospital. E aí a cara de pau, não ter medo e sair mandando e falando. A gente conversou, eu cheguei e a gente acertou que agora em janeiro eu vou fazer uma palestra para todos os gestores do hospital. Pra eles entenderem que são as misteriosas do quinto andar! Exato, então não seremos mais os misteriosos do quinto andar. Você tá demais, gente. Mas
Tá ótimo, vambora. Vamos pro próximo? Mas que legal, isso a Bacaníssimo, gente bacanudo. tá trazendo aqui com muito humor, com uma coisa tão séria como essa. Eu como pesquisador também, como cientista, eu sei da importância disso. Não, É com difícil respeito, das muito pessoas respeito. entenderem o quanto é complexo desenvolver tudo que a gente desenvolveu, né? Você para a parte de oncologia, eu para a parte de neurociência. A gente sua muito, né? E é difícil, não é tão simples assim. Às vezes a gente não pode pôr esse copo aqui, porque isso vai atrapalhar outra pesquisa, e aí a gente não consegue avançar, mas a gente fala, não, mas isso daqui é muito bom. Não, mas não pode. Então a gente Volta um passo para trás. a gente tem que fazer muitas decisões complexas aí. Sim. Tá bom? Legal, Yasmin. Muito Próximo? bacana. Próximo, com certeza. Esse, você puxa ou puxo? Olá! Aí eu vou puxar. Puxa aí. Esse é aqui o, famoso esse é o Uma nosso Palavra. quadro, né? Uma palavra. De quem? De quem? A Marília Gabriela, grandíssima. Grandíssima. Mas tem que a falar gente, igual a ela. gente copiou mesmo. Não, Eu esqueci como que ela faz, hein? Oi. Olá, tudo bem? Não sei. Mas vamos lá, Enzão. Mas vamos lá. Em uma palavra é o seguinte, você pode... Eu e o Dani, a gente deu uma flexibilidade para isso, porque a gente percebeu que algumas pessoas não falavam, não respondiam Mas a apenas em uma resposta era palavra. tão boa quanto É. em uma palavra. Então, se Ele- você ele- quiser falar uma palavra, você fala. Se quiser contar uma pequena história, conta. Se É, quiser, mas Tá. seja sempre breve. né? Pra gente não se estender, Sim. porque o assunto a gente já conseguiu abranger muitas coisas das quais a gente queria, tá? Você faz? Então, em uma palavra, vou te mandar uma palavra, bate pronto, mas claro, se você quiser, fica mais livre. Ciência. Tudo. Saúde. Nada. Tá ruim. Direito de todos. Boa. Laboratório. Onde a gente Casa. passa muita casa. Bom, Passamos bom. muitas horas lá. Sim. Ai, família. Mais que tudo. Então é mais que a ciência. É, mais que assim. Pra mim, mais Sim. que tudo. Oncologia. Desbravamento. Boa. Deus. Tem mais que tudo. Se eu soubesse. É legal, né? Base. Base. Ser protagonista. Caraca, gente. A gente faz pra pessoa. Objetivo. Fé. Guia. Pesquisa clínica. Em uma palavra. Direito. Deixa eu fazer a última. Manda. Nitrogênio. Choro. Nivela. Tá ótimo, tá ótimo. Fechamos o nosso quadro, então. Em uma palavra. Agora, você sabe que me despertou uma curiosidade. Que Manda não bala. tinha despertado até agora. Agora despertou. Conheço a Yasmin, obviamente. alguns Claro. anos. É que a ciência, ela não está muito atrelada com o lado espiritual, Exato, né? exato. Então você... Nem sempre. né? nem sempre. Hoje eu Nem acho que mais do que antes. Eu acho que existe um paradigma que está sendo quebrado. Você, se você quiser responder, obviamente, você, Yasmin, estando dentro da ciência e tendo a ciência como realmente uma raiz do seu corpo, como que você vê o outro lado da história? O lado espiritual junto com a ciência? Você acha que faz uma união ou que ciência é ciência, espiritualidade não existe? Ou como que é? Se quiser comentar, se não quiser... Sim, é um assunto muito extenso, sou prolixa, Complexo. então vou tentar Resumo, ser breve. resumidamente. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que a minha inserção na ciência só reafirma minha fé. Caramba, gostei desse posicionamento. É algo muito forte pra mim, desde quando porque você entende
profundamente as estruturas e a minha parte, né, a fisiologia, o funcionamento, o mecanismo. E você, pelo menos para mim, eu sempre vi a beleza da delicadeza e da inteligência de Deus nesses detalhes. Então, assim, as coisas não são por acaso na ciência, né, na nossa fisiologia e, assim, eu acho que o entendimento da minha fé caminha junto com a ciência exatamente por não me satisfazer com respostas rasas. Então, para mim não é, por que o câncer acontece naquela pessoa? Porque Deus quis. Eu acho que a resposta vai muito além disso, né? A ciência traz muitas respostas para isso, mas na minha visão isso vem atrelado diretamente com a beleza de Deus. Então, muito pelo contrário, a ciência sempre me trouxe mais para perto em ver os infinitos mecanismos e infinitas possibilidades. Assim, a criação, o homem, a perfeição do sistema, né, das células e do funcionamento e de sistemas e tecidos e tudo mais, eu acho que é uma perfeição muito, desenho muito incrível, sabe? Pra gente aí nesse caso pra gente julgar só como um mero acaso. Tá. Entendeu? Eu acho que é muito mais profundo do que um mero acaso. Então é óbvio que existe toda uma explicação da origem da vida e tudo mais, mas eu não acredito que isso é um mero acaso. Tá. Entendeu? E faz parte do mesmo assunto, pelo que você convive, você crê que as pessoas que estão ao seu redor é igual ou são mais céticas assim? Tem de tudo. Tem? Tem. Assim, tem muitas pessoas céticas, mas aí eu te digo outra coisa também. Existe muita explicação de espiritualidade com base científica. Muita. Então, assim, sim, muita. Acho que o Enzo vai poder dizer melhor do que eu. Mas, assim, existem muitas explicações científicas para a perpetuação de consciência. Lembra que eu te falei? E tudo semana mais. Passada. Exatamente sobre consciência e espírito. Que é porque, assim, pessoal, eu como neuro, é complexas coisas. Mas gosta de estudar. Não, eu adoro entender. E nesses últimos tempos quebrou um paradigma dentro da minha cabeça e eu estou construindo um novo entendimento, não de Deus, de consciência. Sim. Pessoal, Deus sempre esteve muito claro na minha vida, isso não tenho nem dúvida, né? Desculpa só. Não, imagina, não, mas exatamente. Porque eu acho que é legal, as pessoas gostam assim, esse é o nosso propósito, né, Dani? A gente trazer o íntimo do ser humano de uma maneira muito clara. E foi a primeira cientista que a gente trouxe. Por isso que né? eu acho que é um assunto que valia muito a pena. É muito fácil, trazer. Pergunta pra mim, aí eu vou... eu conheço a resposta dele, eu nunca a gente conversa todos os dias aqui e tal. Sim, assim, eu acho que a ciência nos explica muitas coisas que espiritualmente... Nos estudos espirituais a gente já levantava. Hoje a gente consegue cientificamente comprovar muitas coisas. Então, isso que você falou, a diferença, né, da consciência e do espírito. Então, a minha fé, sou espírita, então a minha fé sempre me trouxe a ideia do espírito né, enfim, a ciência me traz comprovações sobre perpetuação de consciência. Então, assim, a gente às vezes está usando um vocabulário diferente, mas a gente está falando da mesma coisa. Exatamente. O final é o mesmo local. Exato. Então, e na verdade, assim, para mim está havendo uma conexão muito maior hoje em dia de outros estudos que eu estou levantando, principalmente de assim, antes a pessoa tem aquele questão da morte, mas se ressuscitam ela, e aí ela avança nessa consciência, mas não vamos entrar nesse caso. E isso está me trazendo, eu como neurocientista, caraca, eu tô... Dúvidas. Porque acontecem coisas nos meus atendimentos também que, meu Deus do céu. É que espiritualidade é um assunto tão complexo que quanto mais você sabe, menos mas você você fala assim, não é possível, não. Você fala, agora eu sei de nada. Nada. Sim. É muito Mas complexo. que legal. Mas eu acho que valia a pena trazer junto com a ciência, a sua visão de ciência. Sim. E a sua, porque eu conheço a sua fé, mas eu queria que você contasse para as pessoas. Eu acho que sempre existem explicações. A fé... Esse é o seu lado científico. É meu lado, exato. Foi o que eu falei, preciso entender o porquê das coisas. Então eu não vou aceitar. Falando. Exato. Então, assim, eu acho que muito da minha fé e da minha religião me permitiu questionar, né? E essas coisas não são questionadas somente por mim, são questionadas por pessoas no mundo inteiro, incluindo pessoas que se propuseram a fazer ciência em cima disso.
Então, existe ciência que explica muitas coisas que a gente falava só no âmbito de espiritualidade. Então, eu acho que é muita... Olha, eu sou passiva-agressiva, mas assim, é muita prepotência da gente dizer, numa posição de cientista, dizer, se a ciência não me explica, isso não existe. Até antes da vacina, a ciência também não explicava por que as pessoas que ordenhavam a vaca não ficavam doentes. Pronto, você deu uma descrição perfeita. Será que foi por acaso, né? Entendeu? Então... Perfeito. Será que não foi um dedinho de Deus ali? Até a gente entender a coisa, leva tempo. O ser humano, caramba, evoluiu pra dedéu, gente. Pelo amor de Deus. E não é porque a gente não entende que aquilo não acontece. Simplesmente porque não muita existe energia, não existe... Exato. Independente, novamente, da religiosidade das Sim. pessoas aqui. A gente é interreligioso, o que a gente quer é receber as pessoas e entender o lado da pessoa. Sim. Perfeito. Matou? Eu acho que não só matou, marcou um golaço, velho. Bicicleta? Bicicleta. Ou peixinho? Bicicletinha. Não, acho que foi bicicletinha. Então vamos para o agradecimento! Yasmin, muito obrigado de coração pela sua participação aqui. Mãozinha. Você vê como é difícil? E ele sempre vinha aqui, ó. E aí, pode vir aqui, ó. Agradecer a Isis também. Isis está aqui no cantinho. Mas muito obrigado por toda essa instrução para as pessoas, para eles entenderem como as coisas se acontecem. Muito legal. Principalmente do lado científico. Técnico, né? Técnico bastante, mas a gente trouxe também um lado brincalhão, um lado humor aí, para a gente realmente descontrair. E quem estiver assistindo, né, ter entendido um pouco mais da ciência, que a gente sabe que não é uma coisa simples, né, Dani? Com certeza. Quem quiser acessar, CEPIC Oficial, vai encontrar o que lá? Os estudos que estão abertos, os estudos que estão recrutando. Acho que é muito importante falar um dos propósitos também, por favor. Da questão da divulgação da pesquisa. O CEPIC está com os cursos estão abertos, as inscrições estão abertas para o curso de profissionalização em pesquisa clínica. É um curso voltado mais para pessoas da área da saúde ou que querem se inserir nessa área. Perfeito. Ele tem mais de 10 anos de experiência nesse curso presencial e a partir do ano que vem a gente está começando também no braço EAD. Então, no presencial... Que é o futuro, né? O presencial ele tem a possibilidade de fazer um estágio opcional não remunerado dentro do CEPIC para entender o funcionamento. Legal. O EAD a gente vai ter algumas dinâmicas práticas para que os alunos possam interagir entre si e não perder a parte de networking, de se conhecer e trocar experiências. Então, são dois cursos muito, muito, muito bons que foram um divisor de água na minha vida. Eu fiz um curso... não necessariamente do CEPIC, mas na época foi de outra escola, mas que foi um divisor de águas na minha vida profissional. Mas que agora você tá aqui, trazendo. Exato. Porque agora se eu isso consigo... te deu a mão, você tá fazendo multiplicação. Exatamente. É ser rede de apoio. É isso aí. Exato. E o que as pessoas vão encontrar aqui? Ixi. Nova baboseira. Mas sigam ou não sigam? Se quiser, segue. Dá uma né? espiada lá. Dá uma olhadinha. Se dá uma risadinha, fica. Ai, que bacana. E mais isso aí. uma coisa pra gente não esquecer, aquela, não é a ONG, qual que é? O ICAVC, que é o hospital que a gente está alocado dentro. ICAVC, pessoal. Isso, é um hospital, Instituto do Câncer, que fica dentro do complexo da Santa Casa, e é um instituto filantrópico, então 100% SUS e doações. Então, o instituto só acontece, ele é um dos maiores do estado de São Paulo de atendimento, de aplicação de quimioterapia e radioterapia, e acontece 100% por doações e por recursos do SUS. Então, tá sempre aberto. Tem bingo que eles fazem, tem eventos de degustação de vinho que eles fazem, Nossa, olha só, beneficentes, né? Para vários públicos. Então, tem venda de livros, tem uns livros escritos por pacientes, muito legal. Então, assim, vale se a pessoa quiser, se quiser fazer a doação pura, tem, e se quiser por outros caminhos, tem também, muito legal. Já escutaram, né? Não precisamos falar duas vezes, né, Dani? Com vocês, né, meus brother? Então agora a gente chegou no nosso último quadro. Você que pensa que acabou. Esse deixa com o pai, deixa com o pai. Oxi. Vai, né? Chave de gold. A chave de ouro é o seguinte, que legado ou uma mensagem você gostaria de dizer
para as pessoas que estão nos assistindo aí, com relação a todas essas coisas, seja científico, seja do que você passou, das dificuldades, dos acertos. Agora, qual é a câmera? Corta pra 18. Posso deixar 2 breves? Pode. É legado, mensagem? Explica pra gente. Eu acho que é uma mensagem. Legado é um termo muito forte, né? Tá. Mas acho que uma mensagem em 2 âmbitos, né? O primeiro, uma mensagem para as mulheres, né? Assim, que estão principalmente na área da saúde, mas as mulheres de modo geral. Encontrem seus lugares, encontrem suas vozes. Vocês têm direito de estar aonde vocês quiserem. Então, a gente precisa se empoderar disso, ter essa confiança. Buscar encontrar essa confiança, se ela não veio com o nosso caminho, que a gente encontre caminhos de chegar até ela, mas seja dona do seu próprio caminho e você merece estar onde você está e onde você quer estar. Acho que essa é a primeira. Perfeito. E a segunda? E a segunda sobre pesquisa, obviamente. Não entendam a pesquisa e a ciência como algo muito distante. Ela deve ser algo do nosso dia a dia. Então, busquem principalmente as vantagens e as possibilidades da pesquisa clínica, se beneficiem da ciência, estejam abertos e próximos dela e ela vai te trazer muitos benefícios e o mundo vai sempre continuar melhorando e chegando em melhores resultados. Uma mão puxa a outra, né, Dani? Maravilhíssimo. Perfeito. Mas eu ou é você que vai apertar? Ah, eu quis apertar porque eu fui ansioso. Você tá brincalhão, rapaz. É isso aí? Com essa mensagem maravilhosa, principalmente para as mulheres, mais uma vez, isso é uma das coisas que a gente tá querendo mesmo trazer para cá, para a gente enxergar todos os lados das moedas, né, Dani? Mas para a gente, então, poder finalizar, além dessa mensagem maravilhosa, Dani, o que não pode faltar nesse final de podcast? Ai, meu Deus do céu. Vou olhar pra aquela ali. Não, agora é a câmera 17. Cidadão, tá assistindo? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com os amiguinhos mais próximos. Ciência é importante. Todos precisam conhecer. Gostou? Aquele likezinho bacana. Ó, Que deixa lembrando, não é pra comentáriozinho. gente, é pra todos nós entendermos Exatamente. que vocês estão gostando desse conteúdo, porque por mais que eu e o Dani, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui com humor, a gente tá trazendo um tema bem bacana, bem sério, a respeito de vários assuntos, né, Dani? Exatamente. Então ativa aquele sininho para as próximas, porque virão temas legais. Uhum. Opa, Falando, é que agora a gente tem microfone. Comentáriozinho, crítica construtiva também é aceita, para nós, para Yasmin, que Sim. participou aqui hoje. Com certeza. E para todos os outros vídeos que fizemos, né? Perfeito. E é isso aí, galerinha. Obrigado, viu? Eles já ativaram o sininho também? Já falei. Mas você é não prestou importante, atenção. eu tava preocupado no microfone. Depois eu que sou maluco. Pessoal, se inscrevam, comentário, likezinho, sininho, e é isso. aí, gente. Então, Espero que vocês tenham gostado. mais uma vez, Com uma carinho, entrevista com respeito e com muito amor. e né? humor também, pra gente levar sempre essas conversas de uma maneira muito bacana. Agora na câmera 1, todos damos aquele tchau. Pessoal, Valeu, galera. um Obrigado, abraço viu? e até o nosso próximo episódio. Obrigada! Valeu! Fomos! Fomos, não! Chega todo mundo no